Olá, boa tarde. É uma grande honra, uma satisfação estar com todos vocês aqui que nos acompanham. Para mim, essa inauguração tem um gosto muito especial. Estar aqui com as quatro pessoas mais importantes nessa minha entrada no reino das redes sociais. E para mim é realmente assim é emocionante estar aqui abrindo o meu canal. E aí com isso, para mim, realmente ter assim esse time aqui de grandes especialistas, comunicadores, realmente dá toda a honra, toda a pompa para abrir esse canal que começa já modesto, mas ainda assim, né, para mim, eu jamais imaginei ter 2.500 pessoas, né, me ouvindo, me escutando. E o Romulus, né, primeiro, para quem eu vou abrir aqui as boas-vindas, que me colocou no Duplo Expresso, me convida semanalmente, me abriu esse espaço nas redes sociais. Então, eu fico muito grato a ele, é uma honra tê-lo aqui. Hoje eu vou devolver um pouco o favor que ele me fez durante as lives no Duplo Expresso, em que ele me expôs em todo o meu passado, né, durante as eleições, as várias eleições, e eu tive que ali me desdobrar, né, nos 30 para poder explicar. Mas vou fazer com muito carinho, porque eu gosto muito do Rômulo. Então, Rômulo, seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, André Roncalha. Como eu estava falando, olha, é outra coisa vir de convidado, não ter que ficar gerando link, me preocupando com o áudio que está vazando, porque acabou de vazar um áudio aqui, não tem problema, não está captando, o sol está captando lá o do André Roncalha se vazar. Olha, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o apoio da comunidade. A gente colocou a meta daí que naquela sexta-feira em que a gente anunciou 2 semanas atrás o canal no YouTube, que a gente ia passar de 1.000 naquela sexta-feira. A gente mais que dobrou a meta. O canal, pelo que eu estou olhando aqui, já está com mais de 2.500 inscritos. Se você não fez isso ainda, você que é expressionauta, chame a galera, divulgue, que é importantíssimo a gente qualificar o debate no YouTube. Está muito rebaixado, muito rebaixado. A direita ultraliberal, está ganhando a gente de lavada, e ter esse espaço do André Roncalha certamente é importantíssimo para isso. Então, a gente fez questão de viabilizar justamente a oportunidade com a inscrição lá para cima de 1.000, e agora a meta é assim, a meta tem que aumentar a ordem de grandeza. Então, o próximo passo é 10 Vai mil. dobrando a meta, vai dobrando a meta. Faz que nem a Dilma ensinou, vai dobrando. Não faça isso, importantíssimo isso. Então, você que está nos assistindo aí, que é expressionauta, ajude a divulgar. Inclusive, eu estou divulgando nesse momento o link dessa transmissão ao vivo nas nossas redes. Se você não fez isso ainda, eu peço para você ajudar a divulgar também, para a gente conseguir uma massa crítica importante aqui para essa estreia com o pé direito, André. Muito obrigado, Romulo. Eu queria então registrar primeiro qual foi, né, o sucesso midiático desse convite que o Romulo fez. Na sexta-feira retrasada, a gente estava no Duplo Expresso, meio-dia, foi mais ou menos o momento em que o Romulo fez o convite, e às 5 horas a gente já tinha batido a meta. E aí todo mundo que estava seguindo a gente falou, seguindo a Dilma, vamos dobrar a meta, e a gente agora bateu, né, 2.500 seguidores hoje. Então, eu agradeço demais a Romulus, a todos e todas expressionautas, né, que nos seguem, que nos acompanham, pelo carinho, pela força. Quero também dar as boas-vindas aqui ao meu grande amigo das profundezas do oceano, Paulo Gala, grande mergulhador, grande economista, certamente um amigo. Todos eles aqui, gente, são pessoas que eu conheci muito recentemente, mas que rapidamente se tornaram amigos muito próximos, e certamente essas amizades terão ainda muito a contribuir, não só comigo, mas com todo mundo. Então, seja bem-vindo, Paulo, uma satisfação ter você aqui comigo. Obrigado, meu querido. Eu tenho uma sensação meio esquisita, assim, de que você é uma espécie de filho meu das redes sociais. Talvez você seja mais velho do que eu, até não me lembro agora a sua idade, né? Mas eu fiquei te instigando. Eu pareço, né, mais velho que você, mas eu não sou. Fiquei te instigando, né, para você trazer seu talento para as redes, para o YouTube. Me dá aquele desespero de ver, como o Rômulo falou, né, uma qualidade tão baixa do debate, de ignorância generalizada nessas redes sociais, e eu vendo a sua capacidade, do Wallace, do Elias, né, de todos vocês, ficava agoniado, né? Cada vez que eu via um vídeo daqueles idiotas no YouTube, eu ficava agoniado, né, enfim, de enxergar, né, de pensar que vocês não estavam lá, né, e pessoas tão, vamos dizer assim, limitadas, né, por assim dizer, estavam. Mas com você eu consegui já. Agora com o Wallace e com o Elias está mais difícil. Ô, Romulo, me dá uma ajuda aí, cara, ver se a gente bota eles para fazer um canal aí, que eles estão muito... Bora fazer assim, cada sexta-feira a gente lança um com a meta de no mesmo dia passar de 1.000.
Se lançar hoje do Elias e do Wallace até às 5 horas, eu acho que já bate. Já dá para fazer live no próximo, hein? Quero também dar as boas-vindas ao meu grande querido amigo Elias Jabbour, esse mestre da coragem de enfrentar, né, preconceitos, afetar conceitos arraigados que carregam uma série, né, de traços do nosso colonialismo. A gente aqui, Elias, já foi alçado ao posto de toda a equipe, né, econômica e Casa Civil de um futuro governo, quando a gente sair desse universo paralelo do delírio coletivo, quem sabe a gente consegue, né, ter a oportunidade num eventual governo que seja qualquer coisa que não está aí, né? Que a gente nem sabe o que vai ser depois, mas qualquer coisa que não seja está aí. Então, eu te dou as boas-vindas ao meu canal, humildemente, é uma satisfação enorme ter você, que eu admiro muito aqui com a gente. A melhor coisa do mundo vai ser ver o Rômulo Maia, chefe da Casa Civil do nosso governo, meu amigo. Para isso Desastre garantido, cara. Para isso acontecer, a nossa base no Congresso, ou seja, a esquerda nacionalista, vai ter que ter uns 95% do Congresso Nacional, entendeu? Aí vai ficar muito fácil ele ser o chefe da Casa Civil. Eu fico só imaginando, Elias, o Rômulo fazendo uma coletiva de imprensa. Imagina. Só imagina por um segundo. Vai ser. Não, e se alguém me perguntar as minhas relações com a Coreia do Norte, então vai ser maravilhoso, né, cara? Você vai alçar parceiro estratégico, né? Vai alçar parceiro estratégico. Cara, vocês sabem que hoje o YouTube me sugeriu o canal oficial da Coreia do Norte no YouTube. E fica só aquelas músicas socialistas, aqueles coros, tal, o pessoal fazendo bandeirinha. Dá uma olhada depois, Elisa, é bacana lá, você vai se identificar. Mas, cara, só para interromper, o discurso que o Elias deu a dica lá do pai do Wallace, o Moon, o presidente do... O pai do Wallace é o General Park. É o Park. Papai, por favor. Mas é fantástico depois, quem tiver a oportunidade de ver o discurso do Moon recentemente, ano passado, na Coreia do Norte. Foi 2018, Paulo. Foi 2018. Incrível. Isso, setembro de 2018. Então já vamos aproveitar que o filho do General Park se manifestou aqui. Aparentemente tem uma conexão, né, genética. A gente viu a foto muito parecida. O Elias revelou isso, né, ao vivo para milhares de pessoas. Então, para a gente é uma satisfação enorme ter você aqui, Wallace. Você que também eu conheci recentemente pelas redes sociais, né? Primeiro num grupo específico, depois a gente ampliou o grupo, e é um prazer estar aqui com você, que sempre nos ensina muito, não apenas sobre a experiência da Coreia, mas certamente sempre traz uma visão diferenciada, aprofundada, trazendo, né, a seiva da economia política para a gente analisar a conjuntura e não apenas ficar olhando, né, dados soltos que atendem a nossa conveniência política. Então, seja bem-vindo aqui ao meu canal, muito feliz de ter você aqui com a gente. Cara, a honra é minha, assim, de verdade mesmo. Eu me sinto muito honrado, assim, por fazer parte desse processo, junto com você, com o Paulo, com o Rômulo, com o Elias. Um dia o Elias falou comigo, a gente estava conversando, aí o Elias falou assim, pô, o Paulo é nosso pai, né? Então, assim, o Paulo é o pai do André, meu, do Elias, sabe? Porque o Paulo que acabou nos influenciando a entrar nas redes sociais. Eu, particularmente, tinha muita resistência, né, de entrar em redes sociais. O máximo que eu participava era a questão de WhatsApp, onde foi que a gente se encontrou. Então, nesse sentido, acho que o Gestieira, a gente deve muito a ele, né? Porque o Gestieira, no grupo, conseguiu juntar todos nós, né? E, a partir daquilo ali, a gente fazer excelentes contatos, bate-papo, trabalhar com o Paulo, com o Elias, com você, com o Rômulo. Então, assim, eu que me sinto uma pessoa extremamente honrada por isso, né? Aprendo muito com vocês, muito mesmo. Um processo de amadurecimento enorme, assim, esse espaço de tempo muito curto. Eu já vou logo fazer a sugestão, cara, quando passar esse isolamento, a gente marcar uma live num bar, sacou? Assim, sentado numa mesa, bebendo, e aí a gente grava e joga pro YouTube, entendeu? Tem que ser em Cabo Verde, que é no meio do caminho. Tem que ser em Cabo Verde, que é no meio do caminho. Você vê o Brasil, cara? Bom, só se eu quiser comer grama pela raiz, né? Que o pessoal fala. Mas é sério, cara. Umas fontes aí, um tempo atrás, falaram. Isso ainda em 2018. Melhor a gente ir para a Suíça. A gente tinha um convite para ir para aquele comício que o Lula ia fazer na véspera do julgamento em Porto Alegre. Aí uma fonte da Polícia Federal falou: vocês estão loucos, você pega um transporte no aeroporto, não chega nem no hotel. Aí a minha família vem me visitar aqui, fica mais fácil, mais garantido. Mas então, muito obrigado, todos, né, recebendo as devidas boas-vindas. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente já tem 220
pessoas aqui ao vivo, 230 e subindo. Eu quero começar, então, com essa cúpula de um futuro governo de um país, né, sem tanto colonialismo na mentalidade. Aqui o Pedro Leone já me colocou na fazenda. Obrigado, viu, Pedro? Você me dá realmente coisa fácil para lidar, né? Presentão. Paulo Gala no Banco Central. Finalmente a gente vai ver a independência do Banco Central no plano geral, né? Ele vai ser literalmente independente da galáxia. Do colonialismo. Wallace Moreira para presidente do BNDES. Rapaz, eu ia financiar tudo que era grande empresa, promovendo um grande processo de oligopolização no país, entendeu? Eu ia matar os liberais do coração, cara, que tem ideia na mão. Agora, Elias Jabbour para as relações exteriores. Esse é o cargo perfeito para ele, perfeito. Vai cair como uma luva. Só eixo do mal. E agora, a joia rara do governo. Rômulo Maia para ministro da Casa Civil. E presidente Ciro Gomes. Imaginem o Elias Jabbour num governo Ciro Gomes. Que alegria seria essa, hein? Eu que já fui rotulado o maior cirista dos economistas, nem sabia disso, né, mas já fui. Ah, você sim. Mas imagina você num governo Ciro Gomes, Elias. Eu ia ficar no Irã direto, meu amigo. Ia arrumar uma casa em Teherã e ficar lá, né? Ele ia pedir para ser nomeado embaixador no Irã, né? Tem que fazer. Não, aliás, a estratégia do. Aliás, só para jogar uma pimenta aqui, Romulo, a estratégia do Ciro tá dando certíssima, né? De querer abrir uma frente pelo centro aí, né? Tá dando certíssimo, né? Tá chegando a 3% das pesquisas, meu amigo. O cara tá ótimo, a estratégia dele. Tá aí espetacular. Bater no Lula e abrir um flanco pelo centro, né? Ou seja, chegou a 3%, né? Saiu uma pesquisa recente, eu nem vi. Isso é pesquisa recente, Elias? Pesquisa recente que coloca o único candidato com condições de bater o Bolsonaro no segundo turno, seria o Lula. Com quantos por cento? Empate numérico, né, se não me engano. Empate numérico. Empatado. Mas então, vamos começar aqui essa roda. Não, é do Poder 360 com todas as qualificações, telefônica e tal, não sei o quê, mas enfim, dá uma ideia. Tá. Né? Enfim. Tá. Vamos começar por isso, então. Como que a gente está vendo o cenário até 2022? Eu vou abrir primeiro aqui a roda com o Rômulo, jogando para o cenário internacional, e aí depois eu vou fazer umas perguntas bem desconfortáveis para ele. Vamos ver como ele se vira aqui. Rômulo, como que você está vendo o cenário da eleição norte-americana e como que isso tende a afetar as nossas relações internacionais do Brasil, mas também a relação dos Estados Unidos com a Europa e como que isso tende a afetar, né, o nosso, vamos dizer, o xadrez geopolítico? Olha, essa pergunta é muito interessante, a resposta é necessariamente complexa. Por quê? A gente fala muito de imperialismo americano, com razão, é uma variável que tem que ser levada em conta quando se analisa a dinâmica política e até mesmo política eleitoral no Brasil atualmente, se não sempre, mas no imperialismo tem contradições. Então você tem e os pontos, né, as redes que ligam facções do Deep State dos Estados Unidos a máquinas dentro do Estado brasileiro são diferentes. Então, o Piero Leiner, antropólogo, que estuda muito tempo os militares, ele vê que a ligação dos militares, que hoje são, né, o cérebro do governo, a parte não mais aparente, já que tem um Bozo, um palhaço para chamar toda a atenção, mas quem toma as decisões estratégicas é ali aqueles generais no GSI e o general Mourão, a ligação deles é com o Southcom, né, diretamente com aquela história do pessoal ficar indo lá estudar, receber condecoração, as mulheres ficam amigas, aí faz churrasco na casa de um e de outro. Ao mesmo tempo você tem a outra parte importante aí, que é a juristocracia, já mais perto do Departamento de Justiça, do FBI, que são outros, né, enfim, outros interesses, mas a gente sabe que o interesse dos Estados Unidos, de uma forma geral, é a recolonização do Brasil. Então, fica um pouco, assim, em dúvida, né, dependendo do desenlace da eleição americana, o que seria, se a gente evoluiria no quadro brasileiro para um bolsonarismo com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, já que o principal esteio internacional do Bolsonaro, pessoa física, é a relação do clã direta com o Trump, que aí já é a ligação via Olavo de Carvalho, Steve Bannon, que é uma outra, né, uma coisa paralela. Então, tudo isso a gente tem que ver. Eu ainda acho que o mais provável é que o Donald Trump leve essa eleição, porque
as surpresas guardadas até aqui, a eleição americana tem essa dinâmica, né? Tem até a expressão October Surprise, surpresa de outubro, foram muito fraquinhas para tentar mudar a dinâmica até aqui. Vamos ver, né? Enfim, as pessoas estão... antes o pessoal estava dando já como certa, a imprensa OTAN ligada aí ao liberalismo atlanticista, dando certa a derrota do Trump. A partir de agora já falam, incerto, imprevisível, por causa dessa questão aí dos protestos urbanos. Então, você perguntou também o impacto disso para o Brasil. Eu fico muito cauteloso, para não dizer pessimista, porque eu não vejo nas articulações atuais, seja essa questão aí aventada pelo Elias Jabbour, do Lula, porque é verdade que a esquerda, hoje, sem o Lula, não tem representatividade eleitoral nenhuma. Mas o Lula é aquela figura colocada para ser tirada na hora H. Então, eu vi nesse fim de semana o pessoal tentando fazer voar, já. Olha como o pessoal já está antecipado, tentando subir a hashtag Haddad Lula 2022. Né? Então, a gente sabe que o próprio PT fica falando tem que restabelecer os direitos do Lula e tal, mas ninguém ali quer isso de verdade. Eles querem usar o piso do Lula, que é o que restou, isso é fato, mas para, na hora H, combinar com o adversário de tirar o cara exatamente no replay de 2018, e tudo leva a crer que o resultado vai ser o mesmo, para entrar, para derrotar, legitimar a derrota da forma que foi 2018. Então, é uma farsa desse lado. Do outro ponto, qual é a representatividade eleitoral das alternativas que estão colocadas? Flávio Dino, desculpa aí, mas o próprio Ciro Gomes e tal, ninguém consegue. Então, atirar por essa pesquisa, com todas as qualificações e restrições que a gente tem que fazer, a gente está diante de para quem aposta no eleitoralismo e tal, a gente está muito provavelmente diante de uma disputa de segundo turno entre o bolsonarismo com Bolsonaro versus o bolsonarismo sem Bolsonaro, que é trágico, André Roncalli. Perfeito, Romulo. Eu vou já passar para o Elias para ver a reação dele a essa pergunta. Elias, já colocando aqui um problema na ordem geopolítica, que é o que a eleição do Trump, eventual vitória dele, significa para as relações Estados Unidos-China, e como que você vê esse cenário de hoje, o Paulo já divulgou com a gente aqui, de 21 trilhões de dólares que foram jogados nos mercados financeiros globais, e aí depois a gente passa para o Paulo fazer a análise mais macroeconômica também do mercado financeiro, mas como que você vê o impacto dessa liquidez combinando com uma eventual vitória do Trump? Eu acho que existe eu vou falar primeiro dos Estados Unidos, de China, depois eu toco na questão brasileira. Eu acho que existe uma ameaça real. A China sofre uma ameaça real que, do ponto de vista histórico, pode ser comparado com o que aconteceu com a União Soviética depois da Revolução de 17, que foi aquela invasão de 14 países estrangeiros tentando sufocar a Revolução Soviética. Então, o que acontece com a China hoje é que aquela experiência ela está sendo colocada em xeque em uma forma high-tech de ocupação, como aconteceu em 1917, pós-revolução. Né? Então, eu coloco a questão que envolve a China hoje, essa guerra comercial e tecnológica, como certamente o maior desafio da história do socialismo nos últimos 100, desde que o socialismo surge como experiência com a Revolução Russa. Então, acho que eu coloco as questões nesses termos. É evidente que tem as questões menos abstratas e que envolve como a China vai utilizar seu mercado interno, como vai utilizar a sua capacidade financeira para enfrentar essa contenda que não é fácil. Né? Ou seja, a China está sendo cancelada do mercado de semicondutores internacional, e isso tem uma repercussão que não é pequena. Agora, aqueles caras têm 5 mil anos de existência, né? E eles são mestres em Weiqi, Go Weiqi, que é o nome do jogo. Cada movimento que o adversário faz, ele transplantando mais adiante a sua linha de suprimento e comunicações, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eles vão abrindo mais seus flancos também, né? Então, a China vai se aproveitando desses flancos que os americanos estão deixando, ao eles tocarem adiante, eles esticarem a corda da famosa linha de suprimento e comunicações. Com relação ao Brasil, eu acho que eu concordo com o Rômulo Maia. Eu falei do Lula aqui, acho que foi antes da nossa conversa, mas eu coloco que existe um problema muito sério para a esquerda, que não é somente o fato de estarmos fora do game, Rômulo, que o Rômulo tem razão disso. A esquerda hoje está fora do game. E o Lula é a única pessoa com representatividade eleitoral capaz de derrotar o Bolsonaro, e se derrotar, mas também tá na mão do STF, né? Está na mão das classes dominantes se ele vai ou não concorrer com o Bolsonaro. Então, eu acho que existe uma questão de alvo aí, que nós estamos errando, a esquerda no geral, em colocar o Bolsonaro como alvo. O Bolsonaro, quanto mais apanha da esquerda, mais ele cresce.
eu acho que existe uma questão que envolve o seguinte: o Brasil, desde 2015, o andar de cima não passou por crise nenhuma. Muito pelo contrário, nos últimos meses aí, o número de bilionários e o seu patrimônio financeiro aumentou absurdamente, como tem demonstrado o nosso genial Eduardo Costa Pinto. Então, falta alvo para a esquerda, e o alvo é o chamado andar de cima. Não adianta querer jogar o povão contra o Bolsonaro, tem que jogar o povão contra aqueles que estão sugando, vamos dizer assim, treinando para si os recursos necessários para a retomada do crescimento do país, né? Então tem uma questão de alvo aí que não está muito claro para nós ainda não. Nós estamos na narrativa do golpe de 2016. Então existe, para terminar, uma mudança de regime de acumulação no Brasil, mais uma mudança de regime político em curso do país hoje, e essa não é a minha opinião, essa é a opinião do Eduardo Costa Pinto, que é uma figura que eu levo muito a sério em relação a esse tipo de coisa. Eu concordo com ele com relação a isso. E com o Rômulo Maia em relação à questão mais eleitoral. Perfeito, Elias, muito obrigado. Então, a gente teve nessa semana uma série de demonstrações no campo geopolítico. A gente, na verdade, vem vendo isso aí por já algumas semanas, e mostra essa relação entre Estados Unidos e China, está revelando uma série de pontos cegos do que a gente acreditava que era o liberalismo. Então, o Wallace vem também trabalhando bastante nisso, o Elias já fala isso há muito tempo, né? Mas o que a gente tem visto essa semana, e eu gostaria de ouvir os dois, né, é exatamente como que o liberalismo está tendo uma amostra clara da parte do governo Trump de que ele é produzido, muitas vezes, nos bastidores pelo Estado. Então, aquilo que a gente conhece como livre mercado, livre comércio, tem, em geral, uma mão pesada ali por trás garantindo isso. E essa semana, nas últimas semanas, a gente tem visto o governo americano dando mostras claras, né, daquilo que efetivamente conduz as negociações internacionais. Como que você comenta isso, Paulo? Em particular, a questão do TikTok, né, o que está envolvido aí no 5G, eventual 6G. Vai lá. Eu acho que essa questão do TikTok, ela é simbólica, né? Como dizia o Jung, o simbólico é mais real do que o real, né? Então, o bloqueio do TikTok pelo Trump, ele mostra de maneira bem clara como o mundo funciona, né? E além disso, retomando, e eu quero puxar um pouco essa discussão que o Rômulo fez dos Estados Unidos, do Deep State e do que o Elias falou de 17, né? Eu acho que o TikTok ele é muito simbólico, assim, ele é um evento cataclísmico, porque ele representa o reconhecimento da falência americana na seara tecnológica, né? A gente pode ver, por exemplo, isso no 5G, que a gente tem analisado muito da incompetência dos americanos de fazerem equipamento 5G e tentando articular, né, toda aquela rede de empresas, não só americanas, mas tentando articular os indianos, a Coreia do Sul, Taiwan, para fazer frente à batalha do 5G. Só que ainda é um negócio mais sutil. O TikTok não, o TikTok já é um vandalismo outright, como se diz em inglês, é explícito. Então, você chega lá e dá um soco na boca do cara, fala, não vai dar. Você está proibido de entrar aqui nos Estados Unidos, é o famoso apelei, né? Rasgou a fantasia, apelou, né? Ô Paulo Gala, isso daí é o adornamento da carta de corsário do que a Rainha Elizabeth dava lá para o Francis Drake. A atualização anglo-saxã agora é isso aí. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer a leitura, vamos dizer assim, profunda do que significa isso, né? E eu acho que tem mudanças enormes que já estão acontecendo e que vão acontecer nos próximos anos, especialmente no que diz respeito ao manejo do liberalismo feito pela elite americana. Eu até fiz um post no blog que me caiu a ficha ontem, né? Que basicamente o Ronald Reagan ele detonou os Estados Unidos, né? Quando ele mergulhou os Estados Unidos no liberalismo, ele meio que detonou a potência tecnológica e o domínio da fronteira tecnológica americana, porque ele abriu a transferência de todas as multinacionais para a Ásia. Ele deixou a lógica totalmente mercadista, né, ou de curto prazo, como o André Roncalha sempre destaca, né, aquela ideia da Mariana Mazzucato, né? Ele tirou as finanças pacientes do Estado, o sistema financeiro americano era muito mais regulado e mais voltado à inovação, e colocou o Wall Street no comando. E todo esse raciocínio que eu estou fazendo não é meu nem do Elias, é do Brad DeLong, né, que está muito bem construído num livro dele maravilhoso, que é o Concrete Economics, né, que ele tenta resgatar o Hamilton. Os Estados Unidos inteiro está em busca do Hamilton. O Hamilton é uma espécie de Dom Sebastião, né? O sebastianismo americano virou agora
o Hamilton está na Broadway, enfim, porque os caras viram que a China tem potencial realmente de massacrar os Estados Unidos na medida em que ela está chegando na fronteira tecnológica. Então, não à toa, enfim, eles estão com essa agressividade, eles estão com essa violência agora, já fazendo essa carta do Corsário aí que o Romulo também falou, mas acho que seria legal a gente explorar um pouco, aproveitando a presença de pessoas tão brilhantes e ilustres, explorar o histórico de como os Estados Unidos lidou com o liberalismo e com a China, porque é um pouco daquela brincadeira do chutando a escada, né? Os Estados Unidos ele se revelou liberal depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele era a potência mundial. Agora que ele está começando a perder espaço, ele está meio intervencionistazinho, né? E mais do que isso, Elias, eu queria ouvir de você depois toda a trajetória, que é legal a gente acompanhar, do Nixon, né, do Carter, você pegar o Kissinger, como é que a visão em relação à China foi mudando, porque essa é uma história maravilhosa, assim, primeiro da importância de se integrar, de ajudar a China, depois da China como instrumental à redução de custo das multinacionais americanas, e depois a China virou esse dragão fora de controle, e agora a China vai detonar os Estados Unidos. Então tem uma volta meio redonda, assim, que é muito legal da gente discutir, né? E a Coreia do Sul também é parte dessa história, até mesmo tudo que acontece ali no sudeste da Ásia, né? O Brasil, André, o Brasil não vou nem comentar nada, tá? Posso pegar carona nessa pergunta do TikTok? Porque eu achei que, vendo se o Trump ia escalar da retórica, ele impediu as pessoas de baixarem atualizações, então quem deu uma moratória, né? Quem tem, e são 100 milhões de usuários ativos apenas nos Estados Unidos do TikTok. E eu fiquei pensando o seguinte, perguntar para eles, assim, as pessoas que nem fazem com o Bolsonaro ficam subestimando o Trump. Ele não tomaria uma medida dessa com impacto tão grande, 100 milhões de pessoas, é certo que essas pessoas não votam, porque são os bitwins que não tem nem 18 anos ainda, mas a pessoa fala com o pai, porra, não sei o que tal. Então, assim, é uma coisa muito sensível. Eu acho que ele não tomaria essa decisão sem fazer uma pesquisa qualitativa muito detalhada para dizer, olha, vai nessa que o saldo geral é positivo e tal, não sei quais eram as pressões e tal, mas, assim, é uma coisa muito relevante quando você vê o tamanho disso, o impacto, né, o número de usuários nos Estados Unidos. E, assim, vocês acham que isso não pode influenciar em alguma coisa, em alguma medida? Porque esse pessoal, sei lá, de repente faz uma mobilização aí que falta para fazer a diferença em alguma coisa. O que você acha, Eli? Você acha que essa decisão aí está lastreada num cálculo bem estruturado ou foi assim, de veneta fazer uma coisa dessa monta? Vai lá, Elias. Eu acho que é uma resposta histórica dos Estados Unidos a um problema concreto, que é o seguinte: se não parar a China agora. Aliás, há uns 3 anos atrás eu li um artigo no Foreign Affairs em que o analista deixa muito claro que o ano para parar a China é 2023. Se não parar a China até 2023, não tem como enfrentar, não para mais. Então o lastro que o Trump tem para fazer o que ele está fazendo é a necessidade de parar a China, porque existe um consenso entre os estrategistas em torno dele e também do Partido Democrata de que a China precisa ser separada a qualquer momento. Então, aí a questão não é somente de lastro interno, eleitorado, porque isso conta muito também. Mas existe uma questão estratégica de que, em algum momento, essa brincadeira de acoplamento tecnológico de China e Estados Unidos tinha que acabar. Tá? Então, o que eu estou vendo aí é o Trump tomando uma posição que os democratas também tomariam, talvez mudasse um pouco a forma, mas com conteúdo semelhante, que é o seguinte: ou para a China agora, não para mais. Né? Ou seja, ou se expulsa a China do mercado de alta tecnologia do mundo, ou nós não vamos, expulsar a China do mercado e destruir a Torre de Babel que nós construímos no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, a torre que eles construíram, né, que eles estão tendo que destruir agora uma ordem que eles construíram para se manter como uma potência hegemônica, ou seja, o caos sistêmico passou a se transformou em instrumento de manutenção de hegemonia no mundo hoje por parte dos Estados Unidos, né? Então são dois movimentos que eu vejo: caos sistêmico e expulsão da China do mercado de tecnologia, de alta e altíssima tecnologia. Perfeito. Eu quero colocar o Wallace aqui na conversa, ele está quietinho ali, vamos trazer ele para a roda. Wallace, você tem trabalhado bastante, né, no vários canais, mas em particular no canal Disparada, né, produzindo uma série de textos em que você vem analisando o efeito de toda essa crise no mercado de trabalho, na desigualdade.
E eu queria saber agora um pouco como que você olha todo esse cenário que se desenha para os próximos meses, em particular a possível extensão da pandemia, esse jogo geopolítico, mas como que você está olhando as possibilidades da nossa saída no ano que vem? E também um pouquinho essa dimensão do debate econômico, que a gente atua, né, no corpo a corpo, no que eu chamo MMA ali das redes sociais, né, em que tem algumas regras, né, mas vale chute abaixo da cintura, né, vale rasteira, é um jogo brabo ali. Como que você está olhando, né, a maneira, olhando do mundo para dentro, como a gente vai lidar com o drama social e principalmente os efeitos em termos de desigualdade, de crescimento que se avizinham? Eu vou fazer só um comentário rápido sobre a questão desses conflitos geopolíticos, André. Fala mais alto aí, fala ou mais perto do microfone, tá baixo um pouco. Tá melhor? Tá melhor? Legal. Melhor, fala mais alto. Aí. Tá, eu vou comentar só uma questão, porque assim, eu acho importante a gente contextualizar esse embate, porque o início dos anos 90, pós-toyotismo, com o toyotismo, foi repleto de um processo de defesa de liberalização com a lógica de cadeias globais de valor, né? Que todo mundo tinha que abrir, fragmentar a cadeia produtiva e todo mundo ia sair ganhando, né? O inverso, os países asiáticos fizeram, muitos deles, que é o fortalecimento da cadeia produtiva interna. Isso é muito importante. E essa crise agora, na minha concepção, desde o início, eu venho identificando isso nas falas dos governos e dos coordenadores de política econômica, deixa muito em evidência que uma tendência agora é de fortalecimento de cadeias produtivas. Tanto Biden como Trump, ambos defendem políticas para obrigar as empresas norte-americanas a voltarem para o seu mercado interno. O primeiro-ministro do Japão, que acabou de renunciar, uma das primeiras entrevistas que ele deu, logo no início da crise do Covid, a primeira coisa que ele falou, qual foi o maior aprendizado que vocês têm dessa crise? É que nós não podemos ficar dependendo de estruturas produtivas internacionais, temos que fortalecer nossa estrutura produtiva interna. A Índia está com um projeto de 10% do PIB indiano para atrair empresas para o mercado indiano. A Coreia, com o New Deal, vai no mesmo caminho. O discurso do presidente Xi Jinping, agora, essa semana, né, é de uma capacidade de leitura de cenário, que é aquilo que o Elias fala, que o cara tem, de perceber essa nova era. Ontem eu e o Paulo, a gente fez um post sobre isso, né? Como que a Huawei está se preparando para essa nova era, né? Huawei. Mas casou muito, Paulo, não sei, né, com o discurso do Xi Jinping, né? Porque foi aquela reportagem, fala assim, ó, uma nova era para a Huawei, e ao mesmo tempo o presidente chinês está com esse discurso, né? E a Coreia no mesmo caminho. Então eu acho que esse cenário coloca em questão a fragilidade da economia brasileira, André, tanto do ponto de vista industrial, da nossa estrutura produtiva, como também aí vem a questão que eu acho que é das questões sociais, que envolve o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a situação do mercado de trabalho no Brasil é muito grave, muito delicada. Porque a gente tem uma taxa de desemprego de 13,3% essa semana. Bateu recorde de novo de crescimento do desemprego, porque as pessoas... Era uma coisa que eu sempre defendi. Uma vez eu conversando com um dos nossos amigos, né, que ele questionava assim, por que a taxa de desemprego, mesmo com a crise, né, ela não está elevada? Por uma questão básica. As pessoas, a taxa de desocupação ela é mensurada a partir do momento que as pessoas procuram o emprego. Com o isolamento social, as pessoas não estavam procurando. Então, muitas delas não eram captadas nessa taxa de desocupação. À medida que você vai afrouxando o isolamento, as pessoas vão procurando, e aí tem duas variáveis para a gente se preocupar com essa questão da recuperação em V no Brasil, né? Que é a redução do auxílio emergencial para R$300 frente a um desemprego muito maior e o anúncio de contenção do investimento público, com a ideia de ajuste fiscal, diante de uma semana que a OCDE lança uma revisão das projeções do PIB e lá no próprio discurso da apresentação da OCDE, os caras dizem, não é momento de falar de ajuste fiscal, é momento da gente promover gastos públicos para tentar recuperar a atividade econômica. E a gente pega a realidade aqui. Desculpa interromper, eu achei que você ia falar que essa era a principal lição que o premier do Japão, se ele não falou, pelo menos ele ficou ali subentendido, porque o cara mostrou que você pode ter dívida aí de mais de 100% do PIB, muito mais, déficit de mais de um dígito, sem problema nenhum. Então, assim, só para concluir, eu vejo com muita preocupação os indicadores sociais, porque desde 2015, né, 2016, que nós temos uma tendência da taxa de desemprego elevada, com também precarização das condições de trabalho. O número de empregos sem carteira assinada está aumentando muito, tanto é que ontem saiu uma reportagem dizendo que o número de MEI, de microempreendedor, aumentou, mas não é porque os caras são inovadores, é porque as condições do mercado de trabalho estão impondo essa nova forma de contratação, que é altamente precarizada. Então, o grande forte
e trunfo da economia brasileira, é só pegar a demanda agregada, e a gente vai ver isso, é o PIB e o investimento, ou, perdão, o consumo interno. Travou aí o Wallace. Travou o Wallace. Vamos ver se ele volta. Bom, Paulo, você quer complementar? -se? Eu queria até falar um pouquinho de Brasil, aproveitando que eu não falei, mas assim, eu vejo um cenário trágico, né? Porque a gente vai ter uma espécie de um... Que retornou. Tá com a gente? Cortou. Wallace. Cortou um pedaço. Que você ia falar que o PIB era consumo mais investimento, cortou. Isso, então deixa eu só retomar, então. O PIB nosso, as principais variáveis que determinam o nosso PIB é o investimento e o consumo. As exportações têm uma participação de torno de 11%, 12%, né? Mais ou menos. Né? Então, o investimento, o governo está dando sinais de que não vai alavancar, e o consumo das famílias, com a contração da renda, também não vai ser essa alavancada extraordinária que a gente espera. E veja, a minha preocupação, que eu sempre acentuo, é, do ponto de vista gráfico, a gente pode ter uma recuperação em V? Podemos. Mas essa recuperação em V representa, de fato, uma retomada de dinamismo econômico, dado que a gente vem de uma crise desde 2014, com 2 anos negativos, com baixas taxas de crescimento, e esse ano com mais taxa negativa. Então, quando se fala muito em recuperação em V, o pessoal até escreveu um artigo hoje bom no debate na Folha de São Paulo, né? A Esté e mais algumas pessoas. A Esté Dweck. Isso, sobre a qualidade desse crescimento em V. Então, eu acho que são questões, por exemplo, na última live que a gente participou, André, no Romulus, a gente citou a questão da capacidade ociosa na indústria brasileira, que é altíssima ainda. Essa coisa do V é ridícula, porque o V, ele dá uma sensação de vitória, né? O V de vitória. Então, parece que o Brasil vai se recuperar em V, parece que ele que vai ser uma coisa gloriosa. Só que o V, ele simplesmente diz o seguinte: você caiu num buraco, se tiver V, você vai voltar para cima do buraco, né? O problema é que esse buraco que a gente caiu, isso aqui já era o fundo de um outro buraco, né? Que é o buraco que você está falando. Então a gente caiu em 2 buracos, na verdade. O V, ele vai nos colocar no piso do buraco anterior, só que esse piso ainda é um PIB que está quase 10% abaixo do que era em 2014, em termos de renda per capita, significa uma queda de mais de 10% da renda per capita. Então, a verdade é que o Brasil está numa situação ridícula, faz mais de 5 anos já, então não tem V coisa nenhuma. A gente vai voltar para a mediocridade anterior, que é o fundo do buraco anterior, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque se vende na imprensa, e você começa a ler, você até começa a acreditar, fala, puta, que legal, vai ter um V e tal, a gente vai se recuperar em V, e aí fica todo mundo feliz, mas não está entendendo exatamente o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é nada, porque a gente vai voltar para aquela situação, para a situação dramática. A gente está numa situação ultra dramática e vai voltar para uma situação dramática, né? E o que a gente tem, vai lá. Além disso, se a gente olhar do ponto de vista distributivo, o que está colocado aqui não é um retorno em V, mas um retorno em K, né? Então, quem está nos acompanhando pensa num K, né? Então, quem estava ali no meio da distribuição para baixo vai perder dinheiro, porque a gente tem uma combinação hoje de desemprego maciço. Então, pegando o que o Wallace estava colocando, a gente tinha um desemprego disfarçado, né? Porque as pessoas estavam fora da economia e os indicadores não captam as pessoas que estão fora da economia. Isso é outra coisa que a pandemia está nos ensinando, como a gente olha para o ser humano e como as estatísticas não refletem a realidade social, né, em toda a sua completude. O segundo ponto que a gente tem é a queda dos salários, né? Essa fantástica reforma trabalhista, o que ela gerou foi, né, o sonho erótico de todo grande liberal, que é de reduzir custo a todo custo, né, com perdão do trocadilho, mas isso acaba eventualmente levando a condições precaríssimas de trabalho. E, novamente, eu estou me apoiando em Adam Smith, tá? Para quem acha que eu estou usando o Lenin ou o Marx, não, isso aqui é Adam Smith. Leiam Riqueza das Nações, vocês vão ver. Cuide dos trabalhadores, porque são eles quem fazem a economia andar, né? E outro ponto importante é que o auxílio emergencial, complementando o que o Wallace colocou, não apenas ele cai pela metade, como a burocracia aumentou para você ter acesso a ele, e além disso você tem o problema da inflação dos alimentos, que penaliza mais as pessoas que estão mais na base da sociedade. Então, em geral, quem mora, né, quem ganha acima de R$ 3.500, acha a sua vida difícil, e ela é mesmo, porque morar no Brasil ganhando R$ 3.500, não importa onde você esteja, dadas suas aspirações de consumo, vai ser pouco. Mas mal sabe que já faz parte ali perto dos 10% mais ricos da sociedade, né? Então, eu frequentemente interajo com pessoas que se acham muito pobres, são pessoas procurando imóveis, né? Não, eu estou procurando um imóvel aqui, aí eu falo assim, mas você acha que você é muito pobre? Ela fala, não, eu sou pobre,
eu tô quase recebendo Bolsa Família. Eu falo, não, se você está procurando imóvel, você está dentro dos 5% mais ricos, porque ninguém na pandemia está procurando imóvel, a não ser para sair do centro e para a periferia, né? Porque ficou caro demais o aluguel, tendo que morar num lugar mais barato. Então, a gente tem esse jogo combinado, né, de a gente reduzir a proteção social, que vai vir, né, combinado com um processo de desmantelamento dos serviços públicos, talvez não nas grandes cidades, onde a gente tem, não, um poder de controle e pressão maior, mas no interior do Brasil, a tendência é a gente ver um agravamento do serviço público. E como eu coloquei já várias vezes no Duplo Expresso, né, a riqueza do povo pobre é a riqueza do Estado. Se você reduz o tamanho do Estado, você está reduzindo aquilo que as pessoas, em geral, têm acesso sem ter que usar o seu orçamento, né? Elas usam o orçamento do Estado, que é o que a gente chama de colocar a democracia no orçamento. E, por fim, a gente tem na perninha que sobe no K, né? A gente tem exatamente, como Elias mencionou, exatamente o crescimento da riqueza que se dá com o aproveitamento das condições de liquidez que entraram rapidamente, né, para o mercado financeiro, para justamente manter o preço dos ativos e manter a riqueza. Inclusive e também imóveis, o mercado... inclusive imóveis. O preço dos imóveis está disparando. E aí eu queria passar para você, Paulo, para você falar aí sobre isso, né, essa notícia que você divulgou hoje, sobre a questão dos móveis, né, que também já estão sofrendo pressão, mas os imóveis também. Vai lá. Não, fiquei chocado com isso. Está faltando móvel no Brasil. É nesse nível, assim. Está faltando móvel, porque as pessoas estão ficando em home office, estão comprando móveis, e o mercado imobiliário está começando a aquecer, né? Você demora 3, 4 meses para achar uma betoneira, todos os insumos da construção civil estão aquecendo, mas tem muita coisa da formiguinha, né? Que se chama construção civil da formiguinha, que é o cara que faz um puxadinho, dá uma melhorada, pinta a casa dele ali, dá um tapa, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo em que eu até reparei, nessa semana saiu o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção Civil. E aí, no componente trabalho, que é salário de pedreiro, salário da galera que trabalha na construção civil, o índice veio 0, né? Então, mostra bem essa disparidade que tem no Brasil. A parte de custos de produção, de alimentos, de insumos em geral, tá sofrendo com a quebra das cadeias de produção por conta da pandemia. E a parte de custo do trabalho está lá embaixo, né? Então, é o Brasil, né? Mas é claramente um movimento de explosão de desigualdade social que a gente está vendo. E vai ser uma desigualdade assistencialista, porque tudo leva a crer que o governo vai apostar todas as fichas na coisa do assistencialismo, né? E que vai ser e isso tem batido positivamente na popularidade, né, do presidente. Então eu estou muito com o Rômulo nesse cenário aí das eleições, de um lado Bolsonaro com Bolsonaro e de outro lado Bolsonaro sem Bolsonaro, né? Que é uma tristeza. Então eu sugiro que a gente volte a falar da economia mundial e esqueça do Brasil, pelo menos nesse domingo à tarde. Pô, pelo amor de Deus, né? Amanhã é segunda-feira, para. Então, aproveitando essa deixa, agora é o momento da minha retribuição ao grande favor de Rômulo Maia, na minha inauguração, na minha primeira live no Duplo Expresso. Meu sinal tá caindo aqui, hein, galera? Se cair... Tá cortando. Expressionautas presente, não deixem isso acontecer, hein? Porque agora é a hora da verdade. Mas, na verdade, é brincadeira, Rômulo. Eu não vou... Você é certamente muito hábil, né? E já colocaram aqui se esse canal vai ser parecido com o DE, né? Com o Duplo Expresso. Para mim é o equivalente a você comparar um girino com um tubarão, né? Mas eu agradeço aqui a comparação. Mas, Rômulo, olha, eu vou começar com uma provocação com você nesse campo, que é a seguinte. Foi publicado um livro há muito tempo, cerca de uns 20 anos, chamado Confissões de um Assassino Econômico, que eu, inclusive, falei no Duplo Expresso, indiquei, né, para as pessoas lerem, em que o John Perkins, que era um economista que trabalhou em muitas empresas multinacionais, né, teve uma série de contatos com o governo norte-americano, ele se rebelou com o sistema, e ele publicou esse livro em que ele conta a rede internacional de pressão sobre governos de países em desenvolvimento para articular uma rede de interesses em que o Estado é utilizado para desenvolver infraestrutura. Uma vez que o Estado se mostra incapaz de administrar essa infraestrutura,
Em geral, você tem uma articulação ali dos países do hemisfério norte com o Banco Mundial, FMI, que então vão até esses países e tentam adquirir essas empresas a preço baixo. E é interessante porque no livro, depois que você lê quase o livro inteiro, você tem a impressão de que se trata de uma teoria da conspiração, em que está todo mundo ali maquinando, e o John Perkins chega e diz claramente, isso não é uma teoria da conspiração, isso é, infelizmente, a regra do jogo, é a maneira como o jogo funciona. Como você é um especialista em direito internacional e já foi acusado de ser um Achei que você ia falar que eu era especialista em teoria da conspiração. E você já foi acusado de ser um facilitador do capitalismo internacional opressor e extrativista, inclusive por uma pessoa muito querida por mim, meu editor, né, no GGN. Eu estou aqui numa situação super desconfortável, né? Mas eu estou feliz. Mesmo assim, eu tô feliz. Deixa eu fazer um adendo aí. O Nassif, vou defender o Nassif aqui, ele sempre agiu de forma muito decente conosco em relação ao Romulus Maia, entendeu? Ele nunca chegou para a gente e disse, ou eu ou ele. Muito pelo contrário. O Nassif é uma figura que eu tenho um profundo carinho, assim, um profundo respeito em razão disso, inclusive, né? Eu reforço isso que você falou, de verdade, nunca houve qualquer conversa comigo nesse sentido, ele sempre foi muito acolhedor. De qualquer maneira, ele levantou essa bola e, como um facilitador do mercado internacional, do capitalismo no comércio internacional, eu gostaria de saber como que você vê essas redes, né, de interferência, de articulação, que o John Perkins detalhou ali na maneira que ele enxergou, mas como que você coloca, né, na sua visão, a maneira de funcionar do capitalismo no plano internacional. Olha, primeiramente tem que refutar de plano essa premissa de que eu agi como facilitador do capitalismo internacional, da exportação de capital para a periferia, porque o sujeito a quem você se refere, o seu editor, que é meu ex-editor, aliás, é o responsável por eu estar aqui hoje, afinal, eu apenas estava assim, desesperado em 2016 que ocorria no Brasil, e nas madrugadas aqui, virando, comecei a comentar lá os artigos do sujeito, a despeito, não me consultou, pegou meus comentários, falou, nossa, isso aqui é muito bacana, começou a publicar como artigos independentes lá, e dada a repercussão, me convidou para virar articulista e ter um blog lá no site em questão em que você publica. Eu fiz isso, e o sujeito fez até alguns artigos em coautoria comigo, e depois o sujeito fingiu que não me conhecia e inventou uma biografia alternativa, uma fanfic, como se fosse o Romulus Maia do Mundo Bizarro, né? Não tem aquele do Super-Homem, aquele cara todo, ao contrário, porque toda a minha pesquisa de pós-graduação fora do Brasil, e no doutorado mais especificamente aqui na Suíça, foi justamente uma perspectiva crítica com relação àquilo que eu qualifico que pode ser equiparado a um pacto colonial do século XXI, que são chamados tratados bilaterais de investimento. Começaram aí nos anos 50, o primeiro, acho que é entre a Alemanha Ocidental e o Paquistão, em que é totalmente assimétrico, você justamente visando, né, a proteção desses investimentos, mas, por exemplo, né, ele adota, consagra, codifica nos tratados algo que já era, quer dizer, que os países centrais sempre tentaram fazer crer que era parte do direito costumeiro, que é uma das fontes do direito internacional, que é aquela fórmula Hull de indenização em caso de expropriação, de nacionalização, em que eles falam que a indenização tem que ser imediata, eficaz, e me falta agora qual é o terceiro termo, mas que significa o seguinte, que você tem que full, né, full compensation. Então, o que é full? É que você tem que não apenas indenizar o investidor estrangeiro quando você faz uma nacionalização pelo investimento que ele efetivamente fez, então não pelo valor contábil lá, não, você tem que olhar o valor de mercado, inclusive as perspectivas futuras, lucro cessante e tal, isso quer dizer a indenização integral. Fora isso, imediata, que você não pode lançar, então, você agora é credor da dívida que a gente vai pagar em 10 anos, não tem que ser na hora, e efetiva quer dizer que tem que ser no valor em dólar do investimento. Então, não pode ser na moeda local. Você tem que dar, ou se você não tem uma moeda conversível, você tem que dar em dólar. Os Estados Unidos sempre tentaram emplacar isso, desde que esse ex-secretário de Estado lançou essa fórmula, daí o nome, Hull, e os países em desenvolvimento sempre foram contrários a isso e conseguiram, inclusive, uma manifestação nos anos 70 da Assembleia Geral das Nações Unidas que falava o oposto disso, que tinha que ser uma indenização adequada. E adequada, aí você pode encaixar muita coisa, né? Então, o que aconteceu? Nesses tratados, quando eles começaram a fazer, eles colocaram isso é um ponto-chave da luta, né, entre a periferia e o centro. E aí, a minha pesquisa de doutorado era justamente para falar o exemplo brasileiro, porque a propaganda enganosa que o pessoal vendia na África, nos países pobres da Ásia, era o seguinte, olha,
tudo bem, esse tratado é assimétrico, mas se você não fizer isso, a alavancagem está com a gente, nós do centro do capitalismo. Se você não fizer, nós não nos sentimos seguros o suficiente para investir no seu país. Então, se você quer um investimento, você tem que assinar esse tipo de tratado. E eu pegava o exemplo do Brasil, que ninguém tratava na literatura do direito internacional, porque sempre estava historicamente, não sei até ultimamente que a coisa está tanto ruim que é capaz de ter saído, mas sempre estava no top 5, né, no top 5 dos países receptores de investimento estrangeiro, e nunca tinha celebrado, até Dilma Rousseff, nunca tinha celebrado e ratificado esse tipo de tratado. O Fernando Henrique tentou, o Congresso barrou, e o Lula, quando foi eleito, mandou tirar da apreciação do Congresso Nacional. Então, havia um interesse na periferia para saber do exemplo brasileiro que os autores, em geral, europeus e americanos, deliberadamente não tratavam, né? E, infelizmente, eu não pude defender a minha tese de doutorado, porque eu falava o seguinte, uma premissa talvez superada pela história. Eu falava, olha, o Brasil não precisa, entre outras coisas, ter esse tipo de tratado, e mesmo assim continua recebendo investimento estrangeiro, porque é um país com uma institucionalidade madura, com uma macroeconomia madura, e foram coisas superadas. Um sistema político consolidado. Pois é, eu cheguei aqui em Berna para iniciar minha pesquisa de doutorado no World Trade Institute no dia que a Dilma Rousseff ganhou no segundo turno contra o Serra, em 2010. Então, aí, o último domingo de outubro de 2010. Eu lembro que eu cheguei, era segunda-feira de manhã, meu primeiro dia, eu fui dormir super tarde, cheguei lá, entrevista com o orientador e tal, assim, todo com olheira, porque eu falei, não, só vou dormir depois de eu ver o discurso dela, de agora eu sou a presidente, todos os brasileiros e tal. Então, assim, aquele era o momento, né? O Lula praticamente andando pelas águas, né? 96% de bom, ótimo e regular e tal. E eu falava, olha, o Brasil passou pelo teste de estresse definitivo da sua institucionalidade com a transição do PSDB para o PT em 2002, agora já passou até para uma nova pessoa e tal. Só que aí a gente viu que não foi bem assim, né? A partir de 2015. Aí, enfim, eu teria que reescrever minha tese dizendo que tudo que eu falei até ali estava errado. Mas veja você, para voltar ao ponto, então, a minha perspectiva sempre foi crítica com relação a essa narrativa oficial, e o seu editor falou o seguinte, falou, olha como ele é um lobista do capital transnacional em Angola, porque ele trabalhou para essa empresa ultracorrupta, que é ultracorrupta mesmo, uma das tradings aí do oligopólio global de commodities, que é a Trafigura, sediada aqui na Suíça. Ele trabalhou, foi lobista da Trafigura em Angola. Não apresentou nenhuma prova disso, e aí, o pior ainda, colocou o link para um artigo no site da Trafigura. Falou, aqui a prova definitiva de que o instituto em que ele trabalha, que é público, da Universidade Pública de Berna, isso é a realidade. Ele falou que é um braço mantido pela Trafigura. Aí quando você clica no link, não tem uma referência ao meu instituto, não tem uma referência à Universidade de Berna, não tem uma referência a mim em particular. Aí, apenas uns 6 meses atrás, eu resolvi dar um Ctrl+F, né, de busca, e achei, falei, WTI. Aí achei um resultado. Fudeu, cara. Pode falar palavrão aqui no seu canal, André? Falei, eu sempre anoto que não é para crianças. Então. Eu falei, fudeu, eu nem sabia desse financiamento clandestino e tal, e agora como é que eu vou falar que focinho de porco na tomada? Mas aí, antes que eu me desesperasse e arrancasse meus cabelos, eis que eu vou ver lá o WTI. O WTI em questão é West Texas Intermediate, que é um tipo de petróleo leve versus petróleo Brent. Eu falei, mas peraí, WTI, o meu WTI, o Instituto Público, é World Trade Institute da Universidade de Berna. Aí falou que a prova é que tem lá no rodapé WTI, que ele está falando, o petróleo WTI e tal. Então, assim, até hoje, infelizmente, isso é explorado politicamente, toda vez que a gente faz críticas duras aí a burocracias partidárias, o pessoal menos informado ou que usa a falta de informação dissemina um artigo que o seu editor mantém no ar, mesmo sabendo ser mentira, mas coloca lá, olha aqui e tal, ele é lobista da Trafigura, sendo que a minha postura sempre foi muito crítica em relação a isso. Então, por isso eu tinha que refutar essa premissa e dizer que, de fato, não apenas esses veículos aí de tratados, de codificação desses tratados leoninos de investimento, perpetuam, né, em pedra as perdas internacionais, para citar uma expressão do Leonel Brizola, sempre naquela dinâmica centrípeta, né, da riqueza fluir da periferia para o centro, mas tem outras questões, como, por exemplo, os planejamentos tributários, se você quiser ser
assim, menos agressivo, ou falar mesmo evasão de divisas, roubos, que é você colocar as holds, aquelas estruturas de shelf company, nos paraísos fiscais. Aliás, é algo super atual, já que saiu mais um vazamento aí de dados dos Bahamas Papers, não sei, Bahamas alguma coisa, Bahamas Leaks, né? Nesse fim de semana, daquele consórcio internacional de jornalistas, mostrando que você tem uma série de mecanismos, né, para esse capitalismo financeiro predatório continuar provocando essa dinâmica de centralização em rumo ao centro do capitalismo. Só que é um problema, né, porque antigamente, pelo menos nos países centrais, você tinha algum grau de benefício social para essa, né, como contrapartida. Hoje em dia, a gente está evoluindo, eu queria saber se os economistas concordam com isso, para um neofeudalismo financeiro, em que você tem um 0,001% que chegou em cima, quer chutar a escada, acabar com a classe média e ter um 99,999% da humanidade como exército industrial de reserva, para citar uma terminologia marxista em homenagem ao Elias Jabbour. Foi exatamente o que o Reagan fez, porque a liberalização americana, e o André é um grande conhecedor disso, ele pode até citar os livros, que a gente cita um pouco no nosso livro, né, André? A destruição da classe média foi um efeito das políticas de liberalização do Reagan. Daí a beleza de você entender... Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu não lembro. Daí a beleza de você entender como o Reagan detonou os Estados Unidos, porque ele detonou do ponto de vista tecnológico, no sentido de que ele acabou expulsando muita capacidade produtiva para a Ásia, que o Wallace pode contar isso de maneira bem detalhada para todos, e ele detonou do ponto de vista de desigualdade também, porque a sociedade americana ela está parecida com o Brasil agora. Os caras moram em barraca, moram dentro de carro. A família média americana ganha $60 mil por ano, 70 mil, o que é impossível você ver nos Estados Unidos uma família com 4 pessoas ganhando $60 mil. Então, tem uma explosão de desigualdade, né? Tem um retrocesso tecnológico e tem uma explosão de riqueza do 0,01. Né? Se você pegar os Piketty da vida e tal, isso daí é o, vamos dizer assim, o resumo do que aconteceu. Né? Mas eu queria aproveitar a presença do Elias aqui para ele falar sobre isso. Para ele contar um pouquinho essa história, porque o Elias, ele também é pela raiva que ele tem dos Estados Unidos, só para não perder a oportunidade de sacanear ele, pela raiva que ele tem dos Estados Unidos, ele é um grande conhecedor da história americana. Então, eu queria explorar essa sua raiva, Elias, para você contar para a gente um pouquinho a trajetóriazinha de Nixon, de Carter, de Kissinger, de Reagan, dos Clinton, né? Como é que fica o liberalismo e a China um pouco, na sua perspectiva, dos americanos, entendeu? Mais ou menos? Eu acho que, primeiro, que liberalismo não existe, né? Ou seja, o liberalismo é a filosofia política do século XVIII, que, na prática, vamos dizer assim, era liberalismo para nós, no sentido da democracia formal, e repressão total na periferia, ou seja, o liberalismo inglês não chegou nas colônias, nas suas colônias, muito pelo contrário. Então, acho que a gente tem que demarcar as questões nesse campo das relações entre periferia, né? Ou seja, a periferia como a carapaça mais atrasada do centro, mais violenta do centro, né? O Mahatma Gandhi dizia que se as pessoas soubessem como os ingleses tratavam os indianos em território indiano, iriam achar o que o Hitler faz na Alemanha uma brincadeira, né? Ou seja, está chamando o Churchill de um nazista, né? Isso é o Gandhi. Mas sobre os Estados Unidos, eu queria trazer um elemento para assentar o seu argumento do seguinte: diferentemente da Europa, em que existe uma tradição social-democrata, socialista e de sindicatos poderosos, e que isso servia como colchão assim para equalizar aquela sociedade, nos Estados Unidos não existe essa tradição, ainda existe. Essa tradição existia no século XX, de uma tradição socialista, de sindicatos muito fortes, só que ela foi destruída depois da Revolução Socialista de 17 na Rússia. Foi literalmente destruída e com uma característica, né, com muita força, né? Nos Estados Unidos, a esquerda, os sindicatos, os negros, eles não foram excluídos do processo político a partir de cláusulas de barreira ou cláusulas disso, ou a partir de arranjos institucionais que invisibilizassem essas forças políticas. Elas foram retiradas do cenário político americano à base da porrada, da violência mais extrema, né? Então, essa é uma característica americana. Então, por isso que você não percebe nos Estados Unidos hoje, por ser uma sociedade altamente calvinista, aquela coisa toda, muitas vozes gritando ao mesmo tempo contra essa desigualdade.
Você não vê um movimento de contestação à desigualdade dos Estados Unidos capaz de mudar o eixo da superestrutura americana. Esse é o X da questão. Quem poderia chegar mais próximo disso é o Obama, e mal conseguiu aprovar o Obamacare. Não é? Então, eu acho que existem elementos de superestrutura e de formação social nos Estados Unidos que explicam, por exemplo, por que eles são um país condicionado ao assassínio, né? Ou seja, a morte e a destruição é parte do léxico do império, né? Em comparação com outras formações sociais pelo mundo, né? Acho que eu vejo particularmente as coisas dessa forma. Essa questão que envolve a relação da China com os Estados Unidos entra num campo que você domina do seguinte, olha, tem a questão soviética, primeiro foi Mao Tse-tung, que se aproxima de Nixon, na maior jogada geopolítica do século XX, aliás, as duas maiores jogadas geopolíticas do século XX foi o acordo Ribbentrop-Molotov entre a União Soviética e a Alemanha, e a aproximação da China com os Estados Unidos via diplomacia do ping-pong. Para mim, são as duas jogadas políticas do século XX que definem o século XXI, inclusive. Explica aí o que é a diplomacia do ping-pong, vai. O Mao Tse-tung ele se viu cercado pela União Soviética por cima e por baixo, pelo Vietnã, mesmo em guerra com ele, já percebia que o Vietnã ia ser satelitizado pela União Soviética, e a União Soviética pressionando as fronteiras chinesas com 2 milhões de soldados e com bombas nucleares apontadas para a China. Então, Mao Tse-tung, numa jogada de gol, ele acorda antes de dormir no belo dia, ele fala o seguinte: ligue para Nixon. Né? Alguma coisa nesse sentido, porque os caracteres chineses têm muito isso do subjetivo. E a forma encontrada de se aproximar com os Estados Unidos para quebrar o isolamento chinês foi chamar a equipe americana que estava em excursão pela Ásia de ping-pong para fazer um torneio na China. Né? Então, esse foi o primeiro passo da aproximação China e Estados Unidos. Então, as reformas econômicas chinesas, para quem gosta de separar Deng e Mao Tse-tung, não começam com Deng Xiaoping. As condições políticas para isso ocorrem com a aproximação entre China e Estados Unidos, feita por Mao Tse-tung. Quando que foi esse campeonato de ping-pong aí? 71. Aí o Nixon vai à China logo em seguida, e em 78 as relações entre China e Estados Unidos são elevadas ao status de embaixada, troca de embaixadas e tal. Ou seja, Mao Tse-tung no começo da década de 70, do século passado, que cria as condições para as reformas econômicas, as condições internacionais, vamos dizer assim, para as reformas econômicas de 78. Né? Então, e aí é uma fase de benevolência com a China, vamos colocar assim, num certo sentido. Eu acho que eu observo por um outro lado, uma fase em que existia um casamento de interesses estratégicos dos dois países, só que a China pensava 150 anos à frente dos Estados Unidos. Né? Acho que essa é uma outra questão, por exemplo, que o Deng Xiaoping, antes de morrer, só para terminar essa parte, ele chama os jovens que vai dirigir a China, tá? Entre esses jovens está Hu Jintao, que foi o ex-presidente, está o Wen Jiabao, que foi primeiro-ministro do Hu Jintao, está o Xi Jinping, e fala, olha, nós estamos cercados, foi o pós-acontecimento da Praça Pai Celestial. Nós estamos cercados, voltamos a ser sancionados pelos Estados Unidos, por mais alguns países, e isso que fique como lição histórica para vocês, que são a nova geração, tá? De que a face do imperialismo nunca vai mudar. Isso é uma conversa interna... Isso foi em 1989, 91. Né? 89, 90, 91. É uma conversa interna que ele só chama os jovens para conversar. Ele só chama jovens abaixo de 40 anos para conversar sobre o futuro da China. Não é? E aí vejo que o Xi Jinping, essa semana, sonhou a semana inteira com essa conversa que o Deng Xiaoping teve com ele, né? Todos eles sonharam com essa conversa, porque os chineses não produziram um Khrushchev, eles produziram o Deng Xiaoping, né? Então, eles não produziram um Gorbachev, produziram um Hu Jintao, um Xi Jinping, ou seja, eles sabem o jogo internacional como funciona. Né? O Elias, uma pergunta só brevíssima. Para você, o Gorbachev é um idiota ou foi cooptado pela CIA? Acho que é cooptado pela CIA. Né? Eu acho que ele foi um cara que foi ganho ideologicamente para um projeto de destruição do comunismo na União Soviética. Aliás, não é a minha opinião, é a opinião dele mesmo. Tá? Ele que fala isso abertamente, que contou com o apoio da mulher para isso.
né? Ou seja, não é minha opinião, não é teoria da conspiração. Ele já confessou isso daí. Então, de idiota, ele não tinha nada, ele tinha um projeto claro na cabeça dele. Ó, não vamos perder o momento para fazer o momento jabá e marketing e falar para a galera que o ano que vem vai ter o curso A Queda da União Soviética. Então, a ideia que nós temos, que aliás foi a ideia do Paulo, a partir de demandas dos alunos do curso Milagre da China, é porque eu me remeto o tempo inteiro ao modelo soviético de desenvolvimento, né? Então, acabou que as pessoas querem porque querem um curso sobre União Soviética, e esse curso vai sair. E do ponto de vista de economista, já passo para você, André. Até espera aí, Paulo, só um pouquinho, então só para pegar esse ponto aqui do Elias, porque hoje começou, não sei se foi hoje, mas pelo menos hoje chegou a mim um vídeo que está circulando nas redes sociais sobre a União Soviética em 2020, né, com um grande desfile de demonstração de força, né, militar, e eu achei interessante, eu fui ler os comentários. Não, é a campanha do curso, é a campanha do nosso curso que a gente já fez. Eu e Elias que fizemos esse vídeo aí. Essa é a Deep Web, então. Então, vocês já plantaram isso lá, entendi. E eu queria saber um pouco a tua reação, Elias, a esse sentimento que vem aflorando, né, nessa reorganização do xadrez geopolítico. E depois queria escutar o Wallace para ver, porque como ele estudou profundamente a Coreia, tem um elemento importante que aparece nesses países que estão ganhando nova projeção, nessa multipolarização que tende, né, a se assentar, que é o modelo de organização social. E eu já conversei bastante com você, né, Elias, sobre isso, essa ideia do pacto de adesão tácita que ocorre em sociedades mais corporatizadas, que a democracia ocidental tem dificuldade de entender, porque parece uma mistura de subserviência, né, de uma certa... de uma aceitação de um regime ditatorial, mas que você tem uma leitura diferente sobre isso, né? E eu acho interessante aproveitar esse momento, pegar essa efervescência, né, soviética que está reaparecendo para a gente pôr isso aqui na discussão. Eu li um texto do professor Dick Law da Universidade de Londres, de SOAS, em que ele compara a China e os Estados Unidos como eles enfrentam a pandemia, né? E ali ficou muito claro para mim essa questão do pacto tácito de adesão, porque ele se utiliza do livro do Hirschman, Saída, Voz e Lealdade, que é um texto voltado a empresas, etc., só que ele aplica um momento político específico da pandemia. Então, ele conclui que o povo americano e o governo preferiu a saída, a solução pela saída, enquanto que a China preferiu a solução pela voz / lealdade, né? Ou seja, o povo chinês, o governo atendeu o apelo do povo chinês para retirar os burocratas que estavam atrapalhando o processo de Wuhan, e a partir daí o Xi Jinping toma conta do processo e faz o que fez e transforma o momento Chernobyl em momento Sputnik da China, né? Agora na pandemia. Agora, a grande questão é que, apesar da demonstração da superioridade do socialismo chinês em relação ao capitalismo ocidental, a propaganda ocidental em torno do que é a China, a guerra semiótica que nós vamos sofrer, já estamos sofrendo, é muito grande, né? Então, o tabuleiro geopolítico mundial tende a se mover de uma forma mais lenta do que eu desejaria, por conta da capacidade de influenciar o subjetivo de bilhões de pessoas do mundo que os Estados Unidos ainda têm, né? Então, essa mudança de centro hegemônico no mundo, econômico já estar acontecendo, mas hegemônico do mundo vai demorar muito tempo ainda. Mas eu acredito, aqui fazendo uma paródia aí que o Stalin fazia, né, que o futuro pertence ao Partido Comunista. E eu acredito nisso. Paulo, você queria comentar? Eu esqueci. Então vou passar para o Wallace enquanto você lembra. Passa para o Wallace daqui a pouco. Deixa meu direito aí de comentário se eu me lembrar do que Não, eu tenho uma aqui pronta para você. Tem uma pronta para você, o nosso livro O Preço da Paz, né? Livro escrito sobre a história do Keynes, tá pronto aqui para a gente comentar. Vai lá, Wallace. Não, então, a questão que eu acho que você está querendo que eu comente, André, é da relação da sociedade asiática, é isso? Isso, existe uma visão ocidental sobre como ocorre o desenvolvimento, né, na Ásia ou o desenvolvimento no Oriente. Então, em geral, a gente toma o Ocidente como base e projeta, né, algum modelo e vê as diferenças que existem e tenta, né, julgar de alguma maneira se a gente aceita isso ou não, e via, né, geopolítica a gente tenta impor,
né, alguma mudança desses modelos na direção do que a gente entende que seja o razoável. A Coreia, me parece que fez uma dança muito bem sucedida, né, no que existe de estrutura de valores da sociedade com o que o Ocidente levou de impulso, de compulsões, né, como a gente discute em teoria do desenvolvimento, que é você conseguir desenvolver a sociedade de uma maneira que é muito profunda, muito forte, muito rápida, e conseguiu fazer isso com um sucesso, né, muito grande. Porém, o que às vezes não é claro é qual é a organização social subjacente que permitiu isso acontecer e as diferenças com o modelo chinês. Tem a questão da Coreia, que é o processo de experiência histórica, de exploração que eles atravessaram, em particular com o Japão. Isso marcou muito a história dos sul-coreanos, muito, né? Eles atribuem muito a história de sofrimento, né, ao desenvolvimento do sentimento de superação e de acreditar que o Estado ele é um elemento, um ator essencial no processo de condução da trajetória de superação dessa condução. Isso é muito interessante. Com o presidente Park, em 1961, esse princípio se consolida, né? A questão da disciplina, da superação, da identidade nacional, né, da identidade com os interesses nacionais. Todos esses elementos são muito importantes e mesmo André, com a questão do que veio a se chamar de neoconfucionismo, que é uma mistura dos valores confucianos com os princípios cristãos por causa do crescimento do setor evangélico na Coreia, né, isso não se alterou, isso se manteve. Agora, durante toda a trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul, né, o rompimento, eu acho, que se dá mais quando as pressões internacionais, uma mudança de trajetória de desenvolvimento, que é o que o Paulo comentou, né, na hora que ele estava falando sobre a respeito dessas questões, é quando a Coreia abandona essa trajetória, essas particularidades, essas características, e adere a um princípio de liberalismo, a lá o que a América Latina fez, em parte. Quais foram as experiências que eles tiveram? Um impacto muito forte de vulnerabilidade externa que resulta na crise da Ásia em 1997, com a elevação do desemprego, né? E, para eles, o desemprego é algo que tem um impacto na vida pessoal muito grande. Para vocês terem uma ideia, a taxa de desemprego na Coreia é de 3,1%, em plena crise da pandemia, caindo de 4,5% em fevereiro para 3,1% agora, em agosto, e eles estão abatidos com essa taxa de desemprego, porque tem uma questão que é a preocupação com o futuro dos jovens, né, que a taxa de desemprego é de 25%. O Paulo sempre se assusta com esse dado, né, do desemprego entre os jovens. Por que isso é preocupante? Por causa da questão, né, da superação, da busca do sucesso. Veja como que isso é interessante. Veja, não é só isso. Tem outros elementos, mas a Coreia do Sul é o 4º país com o maior número de suicídio no mundo e um dos países com o maior número um índice de alcoolismo, por causa da pressão. Tanto é que o Parasitas, o filme Parasitas, se vocês perceberem, mostra um pouco dessa realidade, que é a pressão de ficar estudando 24 horas full time para ter o sucesso. Né? Com as políticas neoliberais que foram implementadas na Coreia, a desigualdade aumentou e eles não estavam habituados a um nível de desigualdade tão grande. E tanto é que o Parasitas ganha relevância, na minha concepção, além de ser um roteiro, um filme genial, extraordinário, é porque mostra uma dimensão da Coreia do Sul que ninguém nunca tocava, porque sempre se fala do sucesso, André, mas não se levava em consideração que as reformas que nós implementamos aqui também, a partir dos anos 90, tem impacto em qualquer parte do mundo. É o que o Chang fala, que qualquer reforma de caráter liberal tende a gerar vulnerabilidade. Então, as condições sociais ainda na Coreia têm muito presente. O presidente Moon, por exemplo, o papai, está tentando resgatar, entendeu? Que é o sentimento de nacionalidade e de defesa pelos interesses da Coreia do Sul, principalmente. Veja qual foi o principal item de plataforma dele, de defesa da campanha, foi recuperar o emprego na Coreia. Foi o principal item, e ele é um cara que lutou pela redemocratização da Coreia nos anos 80. Né? Ele é um advogado de direitos humanos. Pronto, você quer ver uma questão que é bem bacana, como você vê que essa questão da honra pesa muito? O prefeito da Coreia do Sul que cometeu suicídio era parceiro do presidente Moon, amigo. Os dois militaram pelos direitos humanos. Os dois militaram, por exemplo, por punição contra as empresas japonesas que escravizaram... Ele era prefeito do Seul, você falou? Prefeito de Seul, Paulo. Ele cometeu suicídio por causa daquela questão do bilhete de assédio que ele fez, que teve, a vergonha por ter feito aquilo e ter vindo a público.
né, o levou, esse sentimento é muito forte na Coreia do Sul, o levou ao suicídio, entende? Então a Coreia tem essas características que eu acho que, de certa forma, contribuem muito para o crescimento, mas para algumas problemáticas que, como você fala, André, para nós ocidentais, são difíceis de entender, não são fáceis. Por exemplo, uma das questões que eles colocam muito, que é uma preocupação muito grande deles, se você andar em Seul, você vai ter o moderno, né, e o tradicional. E aí, isso reflete muito essa nova geração, né? Os jovens, eles terem uma incorporação de um comportamento ocidental e abandonar os princípios culturais que regem a sociedade sul-coreana, que levaram a sociedade sul-coreana ao sucesso. Então, tem várias questões assim que eu acho extraordinárias para a gente refletir, pensar, e que também, para a gente, que é ocidental, são difíceis de entender, como você mesmo colocou. Perfeito. Paulo, eu vou te trazer aqui de volta. Só uma observação rapidinho, André. Fala, que certamente, por exemplo, a filha do Paulo Gala deve saber. É meio que uma via de mão dupla. Obviamente que o que vem dos Estados Unidos para os países periferia, seja desenvolvida, seja não desenvolvida, é mais do que o que volta. Mas, atualmente, os betweens, aí, a galera jovem, o topo da parada do pop é o pessoal do K-pop. Aí, qual o nome? Tem uma boy band masculina, acho que é BTS, uma coisa assim, e uma das mulheres, acho que é Pink, Black, um negócio assim. Os caras pegaram a fórmula americana, ou anglo-saxã de uma forma geral, aquela coisa bem tigre asiático, né? Aumentaram a eficiência e tal, e reexportaram e dominam as paradas musicais nos Estados Unidos cantando em coreano. Uma doideira, cara. Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, André. Você sabe que a disseminação da cultura sul-coreana é uma política de Estado. É uma política de Estado. Não é algo aleatório que surgiu do nada. O Estado coordenou todo um projeto de financiamento de política de disseminar no mundo a cultura sul-coreana para fomentar e consolidar no mercado internacional as marcas sul-coreanas. E veja como que é um Estado, cara, que tem planejamento. Os caras fizeram cálculos, né, e trabalham até com volume de receitas que os investimentos que estão fazendo na cultura está impactando para a Coreia do Sul. Então, tudo que o filme, a gente tem uma aula que a gente gravou para o curso sobre a Coreia do Sul e o sucesso asiático, que é sobre essa questão do papel da cultura na Coreia, né, em que eu mostro como que o governo, como que a questão da disseminação, do investimento no cinema, na música, é uma política de Estado, cara, não é algo que é aleatório. Então, tudo que acontece ali na Ásia, em particular pelo que eu acompanho na Coreia, na China, não surge do nada. É algo que, né, na ideia da mão invisível do mercado aí, Deus que veio e fez. Não, cara, é algo que o Estado planejou, é algo que o Estado pensa em estratégia de desenvolvimento e fomento das marcas nacionais. Então, isso é bem interessante, Rômulo. Eu vou agora jogar uma pergunta que ela vale para todo mundo refletir, dá para todo mundo fazer uma avaliação, seja olhando para fora, seja olhando para dentro, e eu vou pegar como ponto de partida o livro que ontem eu sugeri ao Paulo, e ele já divulgou nas redes, que é O Preço da Paz, né, que é uma biografia mais recente sobre o John Maynard Keynes, um dos maiores economistas do século XX, se não o maior. E nesse livro existe um momento que o Keynes está ali no Tratado de Versalhes, né, na discussão sobre como vão ser feitas as reparações de guerra da Alemanha, e ele já enfrenta o fogo cerrado logo de cara, porque ele diz, você tem que cancelar essa dívida, porque nenhum país é capaz de pagar uma dívida de guerra integralmente, a não ser com a total desarticulação da sua economia, e isso pode permitir eventual ascensão de movimentos de extrema-direita, que vão resgatar, né, o moral das tropas, resgatar a confiança da sociedade e tal. Esse ponto em particular, em geral, chama a atenção, mas tem um outro ponto nessa discussão, que é a formulação de uma nova ordem mundial, em que a gente já tem ali o desgaste do Império Britânico, né? Então a gente tem o Keynes, que é um economista britânico, atuando em favor do Império, mas já vendo o desgaste e a emergência de uma nova ordem com a liderança dos Estados Unidos. E um ponto fundamental da discussão é que os Estados Unidos eram o fiador geral dessa recuperação. E o Keynes chega a propor o seguinte, olha, a gente empresta dinheiro e dá comida para a Alemanha, a dívida dos países que venceram a guerra vai receber uma garantia dos Estados Unidos, que seria o emissor final do dinheiro, né, no caso dos dólares. E esse arranjo garantiria, então, uma retomada lenta, gradativa, mas uma reconstrução. Evidentemente, essa ideia não deu certo, né, o que a gente acabou vendo foi outra coisa, como sempre a política impondo suas limitações à racionalidade econômica, né? E eu queria colocar para o Paulo
e aí também para todo mundo, mas trazer o Paulo aqui para a conversa, que é o seguinte: o Keynes propõe um arranjo monetário nesse período. E esse arranjo monetário, ele revelaria o que seria a essência do nosso sistema monetário. Por isso que você, a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Como que você vê, analogamente, o processo que a gente está vivendo agora, que é uma disrupção similar, em termos de alcance social e profundidade, que é a pandemia, em termos do rearranjo, né, da cena global, só que focando nesse aspecto de como a gente está deixando o rei nu, no que diz respeito à organização da moeda, ao funcionamento da moeda e o que está por trás disso. Então, você disponibilizou uma foto, né, um gráfico da Bloomberg de 21 trilhões de dólares que estão hoje inundando, zanzando pelo mercado mundial afora, considerando os bancos centrais, né, os C6, né, os mais ricos. Como que você vê esse processo revelando esses nexos monetários e a importância disso para a gente reorganizar na economia global no pós-pandemia? Bom, antes de mais nada, dizer que esse livro é incrível, né? Para quem não leu ainda, Price of Peace, né? Que é mais uma biografia do Keynes. Fala, porra, mais uma biografia do Keynes, é mais uma biografia, tem que ler. É muito boa, ela é mais sintética e ela se dedica muito a... Enfim, como toda biografia, né? Fala um pouco da vida, né? Dos detalhes. E é interessante que no começo o autor conta a paixão do Keynes pela Lídia Lopokova, que é uma bailarina russa, o casamento, ele fica completamente perdido por ela, apaixonado, que era justamente quando ele estava nessas discussões das consequências econômicas da paz, né? Que foi um livrinho que ele escreveu, teve um sucesso retumbante, nem ele imaginava que esse livro teria tanto sucesso. Foi o primeiro grande livro do Keynes que catapultou ele, tinha 38, 39 anos, que catapultou ele a best-seller mundial, e todos os governos do mundo passaram a ler Keynes por conta inclusive das previsões que ele fazia ali. Ele basicamente fez a previsão ali da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fez a previsão simplesmente da Segunda Guerra Mundial, né? E dos autoritarismos que surgiriam nesses países destruídos pela guerra, o Mussolini, o Hitler, né? Então é fantástico. E esse tema que você fala da moeda, eu acho que ele é um tema que se insere dentro de uma questão maior ainda para o Keynes, que é uma questão de todos nós aqui reunidos nesta sala virtual, que é a questão da relação Estado-mercado, né? E é muito legal nesse livro porque ele mostra o conflito permanente no pensamento keynesiano, dado que o Keynes vem de uma tradição liberal, ele era um cara ligado não ao trabalhismo na Inglaterra, ele era ligado ao Partido Liberal, né? E o conflito que vai surgindo nele ao perceber que um sistema de mercado, um sistema laissez-faire, não é capaz de produzir os resultados ótimos do ponto de vista social, né? E esse conflito vai crescendo nele, inclusive em relação ao que vinha sendo implantado na União Soviética, né, Elias? A gente falou muito disso já. O Elias tem uma aula super legal disso no nosso curso, né, do Keynes vai à União Soviética. E eu nem sabia, André, descobri nesse livro que o que depois seria não me lembro agora o The End of Laissez-faire, o título original era Prolegômenos de um Socialismo, né? Esse era o título original que o Keynes tinha concebido, Prolegômenos de um Socialismo, né? Que mostra como ele está justamente lidando com essas ideias, né? Porque para ele era um fã do sistema capitalista, ele era um cara que ganhava muito dinheiro no mercado financeiro, ele adorava o sistema capitalista, mas ele tinha muito clara a ideia de que o sistema capitalista tinha vários problemas, produziu uma sociedade desigual, com enormes injustiças, que o sistema, enfim, se autoimplodia por muitas vezes. Então, o grande drama dele era como reformar o capitalismo, né? Essa é a tensão básica, né? E no que diz respeito à moeda também, né? E ao papel do Estado, porque no final do dia o que ele mostra é que o funcionamento do sistema financeiro ele acaba atendendo a interesses dos que estão melhor posicionados em relação a demandar, vamos dizer assim, a ajuda do Estado, né? Porque você pode, obviamente, fazer a leitura de que os 20 trilhões de dólares que foram impressos desde a crise de 2008 foi o quê? Uma ajuda monumental do Estado aos bancos, né? Evidente que tem toda a discussão do banco não quebrar, da economia não cair como um castelo de cartas e tal, né? Mas o ponto é que não tem nada de neutro disso, né? Foram decisões, vamos dizer assim, burocráticas, né? E políticas, né? Para se usar o Estado naquela direção, né? Então não tem nada de livre mercado, né? Mas enfim, essa é uma longa discussão, mas eu acho que é legal para quem puder ler esse livro, é muito interessante ver essa tensão, né?
que é a tensão básica do pensamento keynesiano, né, da cabeça do Keynes. Até o Elias me chamou a atenção para um texto que o Keynes detona um pouco o comunismo, né? Que ele tem um texto extremamente virulento assim, contra o sistema comunista, mas, ao mesmo tempo, ele se inspira na União Soviética, né, para defender muito das coisas que ele defendeu. E isso, por incrível que pareça, a gente está falando de um livro que começa contando a história do Keynes na Conferência de Gênova de 1922, e nós estamos aqui em 2020 falando exatamente da mesma coisa, que é o que o Elias fala do socialismo de mercado da China, da briga dos americanos com a China, do liberalismo americano, ou, vamos dizer assim, do movimento que o Reagan fez de políticas neoliberais nos Estados Unidos e que acabou fazendo com que a sociedade americana se perdesse um pouco, né? Então é legal ver isso, né? Que são temas aí que depois de um século a discussão é a mesma, né? A discussão é a mesma, né? Então já registrando aqui e também já vou ter que sair, mas deixando a sugestão de uma dica de livro, como o Rômulo sempre faz lá no Duplo Expresso, ele dá dicas maravilhosas, né? Uma dica de livro aqui do André, The Price of Peace, leitura obrigatória, muito, muito boa. Obrigado, Paulo. Olha, eu vou já encaminhar para o final. Sempre que eu falo isso, eu tenho mais 2 horas de live, tá? Então, quem nos acompanhando já se acostume. Aprendi aqui com um dos meus padrinhos nas redes sociais, Rômulo Maia. Falou que vai acabar, tem mais 3 horas. Só uma observação aí, Paulo. Você sabe que o The Price of Peace era a leitura obrigatória aqui no doutorado, no World Trade Institute. Era uma das coisas que a gente tinha que ler. Não, o Consequências deve ser o Consequências, né? Consequências Econômicas da Paz. Isso. Esse daí. Consequências Econômicas da Paz. Que você falava aí, né? Não só ali está previsto muito claramente a Segunda Guerra Mundial, e você vê, o cara sai com tanta moral diante disso que entregaram para ele a articulação da ordem econômica em nível internacional depois do conflito lá em Bretton Woods. Eu vou aproveitar, Ramos, já vou passar a pergunta para você, pegando o que o Paulo colocou. O pessoal aqui no chat está para me trucidar se eu não falar sobre isso. O problema que a gente coloca aqui da questão desse rearranjo na ordem global, com a visita de Mike Pompeo, né, aqui para o Brasil, que causou reações da parte dos parlamentares. Como que você vê esse rearranjo e se, novamente, a gente reprisando a história, como o Paulo sempre coloca, o Brasil, né, aquele excelente aluno do consenso de Washington, que parece sempre ter uma sobrevida aqui, né, na América Latina, e a gente tem essa visita, né, muito recebida, sempre com muito louvor, né, da parte do governo. Como que você vê esse papel? E o Elias também poderia colocar um pouco, né, a visão dele a partir dessa visita, o que ele está vendo. André? Oi? Eu posso só fazer um comentário rapidinho, cara? Claro. Enquanto porque o Romulo tem 3 horas para responder. Mas vai lá, Wallace. Eu sempre tive muita dificuldade de usar, porque eu achei, por muito tempo, eu achei o termo neoliberalismo muito panfletário, sabe? Então, eu tinha muita aversão ao termo. E olha que eu sou crítico das políticas. Mas em 2016, cara, já que o Paulo está indicando leitura, eu indico para todo mundo que gosta desse debate, o próprio Fundo Monetário Internacional publicou um artigo usando o termo neoliberalismo, né, chamado Neoliberalismo Oversold. Né? E aí, quando você vai analisar, é uma autocrítica que o próprio o FMI faz das políticas que eles aconselharam para os países. Porque foram políticas que não geraram crescimento, geraram instabilidade, fuga de capital e aumento de desigualdade social. Então, para todos aqueles, inclusive para os liberais que gostam de dizer que só o neoliberalismo é coisa dos heterodoxos da esquerda, eu sugiro que faça a leitura. Está no site do Fundo Monetário Internacional. É grátis para ler, beleza? Quem tiver com preguiça, curtir o texto, vale muito a pena. Vai lá, Rômulo Maia. Olha, todo mundo aí ficou, né, muito envergonhado com esse desdobramento, que era previsível, e isso lembra até interessante, mais uma extrapolação que a gente pode fazer dessa dinâmica para o desenrolar a dinâmica interna no Brasil caminhando aí para 2022, que é o seguinte, né? Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu tinha feito uma hipótese no programa, perguntei a opinião do Piero Leiner, ele concordou comigo, que é o seguinte: os Estados Unidos não podem, o imperialismo, abrir mão de boa, assim, de boa, dessa possibilidade de escalada retórica, tendo a opção, não significa que ele vai exercer, mas tendo a opção crível de uma intervenção militar na Venezuela. Enquanto a questão venezuelana não for resolvida aos olhos do imperialismo e houver a mudança de regime lá,
eles não têm como abrir mão de uma ameaça crível do porrete, do Big Stick. Então, vamos pensar, o imperialismo aceitaria de boa, tranquilamente, uma disputa eleitoral em 2022, colocasse no poder qualquer força política que não bancasse a intervenção americana na Venezuela? Vou falar aqui, por exemplo, Flávio Dino, o candidato do PT, que não será Lula, na hora H, certamente, Ciro Gomes, etc., etc. Essas forças políticas teriam como bancar o papel que foi feito nessa semana pelo chanceler Ernesto Araújo e pelo Bolsonaro? Não teriam. Então, não tem como os Estados Unidos tensionarem de uma forma crível a questão venezuelana se qualquer força que não... Talvez o PSDB se sujeitasse a isso, Dória, sei lá, mas assim, que não o bolsonarismo com Bolsonaro ou o bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, eu acredito que, pelo menos, se não por todas as outras variáveis, inclusive a questão que a gente sempre aborda do tráfico na tríplice fronteira, as rendas ali clandestinas para financiar Black Ops, operações clandestinas da CIA, do Mossad, que vem ali, a gente já mostrou os vínculos da família Messer com a extrema-direita israelense e o esquema da extrema-direita israelense nos dois maiores partidos dos Estados Unidos, né? Tudo isso aí muito complicado, é muito importante. O Brasil e a dinâmica que se dá no Brasil, na América do Sul, no Cone Sul, é importante demais para o imperialismo, para o setor mais barra pesada do imperialismo, para deixar a cargo a escolha de eleitores morenos do Sul, a quem eles sempre olharam com desprezo. Né? Então, obviamente, que os Estados Unidos não respeitaram democracia, muito menos democracia de cucaracha. Né? Então, eu acho que não há como fazer previsão sobre a dinâmica política no Brasil sem colocar em conta a importância da posição brasileira e do Cone Sul para o imperialismo nesse momento, que eles estão sendo isolados na Eurásia, sobra o quintal tradicional. Então, obviamente que a gente olha isso com muito lamento, mas a gente tem que olhar como um sinal da importância justamente da escala da retórica no limite de uma ameaça, talvez exercida no futuro, de uma intervenção militar na Venezuela, que adiciona, né, mais ainda para você ver como o Brasil é importante no cálculo e nessa dinâmica aí de guerras por procuração e de escala da retórica do imperialismo anglo-sionista versus as potências emergentes eurasianas. Então, você vê que a gente teve uma evolução, ou melhor, uma involução da nossa política externa centenária. Aliás, a gente viu aí uma declaração conjunta de ex-chanceleres, desde o Fernando Henrique Cardoso até agora, de todo mundo condenando isso, porque vamos lembrar que desde o Fernando Henrique Cardoso, já foi um momento de não muita altivez da nossa política externa, mas vamos lembrar que, por exemplo, no primeiro ano de mandato do Fernando Henrique, em 95, salvo engano, a gente tem um conflito militar entre Peru e Equador, e o Fernando Henrique Cardoso faz uma mediação ali para parar, leva os presidentes para Petrópolis, faz lá um acordo e tal, e o pessoal... então, o Brasil tinha esse papel de evitar escaladas, né? Manter a América do Sul como uma zona livre de conflitos, historicamente, aí pelo menos desde a Guerra do Paraguai em diante, né? E a gente está vendo agora o contrário, a gente jogar toda essa tradição fora. E em questões assim de relações exteriores, vai ser difícil a gente resgatar a boa vontade, a goodwill que existia com a marca Brasil, digamos assim, na América do Sul, como um honest broker, né? Alguém que podia fazer esse tipo de mediação, com esse tipo de aviltamento, de rebaixamento que está sendo promovido por esse governo. Né? Então, para aquelas pessoas que pensam assim, não, isso é uma coisa da ala aloprada, isso aí não foi, certamente, não foi dada essa carta branca para essa visita, aquela provocação lá na fronteira, sem o ok do general Mourão, que foi, por exemplo, adido militar na Venezuela, e Heleno, etc. e tal. Então, não é uma questão dos aloprados, dessas forças políticas ou da meta política que vieram para ficar. Isso mais uma vez, vai ser algo que vai levar muito tempo para a gente superar em termos de custos de imagem, André Roncalli. Maravilha. Elias. Mas me deixa preocupado, além da submissão em si, além do desperdício da existência do Brasil enquanto tentativa civilizacional, o fato do Brasil poder jogar peso para manutenção da paz mundial, de uma multipolaridade, ou seja, tudo isso sendo jogado fora, é a chance histórica que o Brasil está perdendo de aproveitar esse conflito China e Estados Unidos para tirar todo o proveito possível desse conflito. Todo o proveito. Existe diante de nós uma chance que somente de 50 e 50 anos que aparece, que é um grande conflito entre duas grandes
superpotências, todas elas dotadas de constelação de recursos e recursos à disposição para os países periféricos expostos a utilizar da sua sabedoria estratégica para se colocar diante de um mundo com esse tipo de conflito. Então, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade para tirar o 5G da China, para tirar a tecnologia para trens de alta velocidade da China, obrigá-los a construir algumas linhas e transferir tecnologia, né? Enfim, o mesmo com relação aos Estados Unidos. O Brasil está perdendo uma chance histórica de aumentar a sua capacidade produtiva instalada, enfrentar o seu gargalo infraestrutural, né? E a favor de uma ideologia que é muito ruim, porque o Brasil está ajudando a eleger o Trump, importando álcool de milho, se não me engano, destruindo a nossa produção, ao mesmo tempo que o Trump deliberadamente não aceita a entrada do aço brasileiro. Então, tem essa questão da humilhação nacional, que para mim dói no meu coração, e tem essa perda de chance estratégica que o Brasil está tendo, e talvez não volte. O meu problema, Rômulo, né, não sei se você concorda comigo, é que o Brasil pode estar sendo proscrito enquanto tentativa civilizatória. Não é uma simples mudança de governo que está aí, não é uma simples amanhã vai ser o PT, daqui 20 anos. Não é isso, não. Acho que existe um processo que foi primeiro a implosão do capitalismo brasileiro pela Operação Lava Jato, e agora é a implosão da tentativa do Brasil enquanto tentativa civilizatória, né? Que é evidente, quem caminha isso é o imperialismo norte-americano, eu não tenho a menor dúvida disso, com essa burguesia compradora interna, que fica muito claro no seguinte: atualmente o velho da Havan, por exemplo, entrou na lista lista da Forbes 10 dos caras mais ricos. Isso diz muita coisa do que se transformou o capitalismo brasileiro nos últimos 7, 8 anos. Existiu uma mudança de regime de acumulação no Brasil, não é? Em que aquele capitalismo industrial que surge no pós-30, no pós-50, no final da década de 70, baseado no departamento novo na economia, foi destruído esse capitalismo e voltamos a um pacto de poder hegemonizado por um capital comercial que foi derrotado com a Revolução de 30 no Brasil. O Getúlio Vargas derrota os comerciantes de importação e exportação em 30 e hoje eles estão no poder de volta no país. Né, a partir do intenso processo de descentralização de capital no setor de serviços pós-Operação Lava Jato. E a expressão disso é o velho da Havan como um dos caras mais ricos do mundo. Né? Isso que virou o capitalismo brasileiro. Ou não capitalismo. Né? O capitalismo comercial é uma fase anterior do capitalismo industrial. Né? Perfeito. Gente, estou vendo aqui no chat, a gente já tem cerca de 650 pessoas acompanhando, batemos quase 670 aqui em algum momento. A gente vai encaminhando para o final. Eu vou pedir para o Wallace e o Paulo fazerem as considerações finais para a gente fechar essa live aqui em alto nível. Vou passar a palavra para vocês e depois eu tenho uma surpresa para colocar para todos aqui, como a abertura. E o Paulo não sabe da surpresa, tá? Ele vai aprender agora, mas ele já está envolvido, mas ele não sabe. Ai, caraca. André e Paulo, posso só pegar carona no que o Elias falou e perguntar uma coisa para o Wallace e para o Paulo nessa consideração? Eu já mencionei aqui, né, a notícia do dia foi essa história dos Bahamas Leaks e tal. Me chamou a atenção, né, o nome divulgado do Brasil. Olhei lá a matéria do Poder 360, que foi a instituição vinculada ao consórcio. O que eles divulgaram até aqui, dos nomes que eles acharam, muitos financistas, né? Então, filho do Safra, ex-sócio do BTG Pactual e tal, outros bancos, etc. e tal, que não apareceram nos vazamentos anteriores, né? E a fonte, dessa vez declarada, antes do pessoal dizer que era teoria da conspiração. Quando saiu o Panama Papers, todo mundo se empolgou e tal, e eu, porque assisti um programa da TV pública francesa, em que o ministro de Estado do orçamento, que seria o equivalente do planejamento, foi na TV pública e falou: a fonte desse vazamento é a inteligência americana. Você vê que não apareceu nenhum americano. Tá. Falou isso, eu falei: bom, mas peraí, o ministro de Estado da TV pública falou isso na teoria da conspiração, mas o próprio... Quem era àquela altura lá, o jornalista do Estadão, o José Roberto Toledo, eu ajudei ele, né, assim, em off, tentando explicar, pela minha experiência em direito societário, como tratar aqueles documentos. Aí ele fez uma coluna, assim, debochando das suspeitas que eu passei para ele em off, assim, para os maluquinhos da teoria da conspiração e tal, porque eu falei: olha, a fonte, obviamente que é um assunto relevante jornalisticamente, mas você sempre tem que fazer a qualificação de que isso passou por um filtro do Deep State dos Estados Unidos. Então, você vê, por isso que abundam
pessoal capitalistas brasileiros, russos, chineses e tal, e não tem um americano. Dessa vez, de novo, não me consta que tenha ninguém dos Estados Unidos, e dessa vez é de papel passado. O próprio material de divulgação no Brasil está lá dizendo que a fonte é um órgão que seria o equivalente ao COAF na burocracia dos Estados Unidos. Então tem essa filtragem, mais uma vez não tem nenhum americano, mas me chamou a atenção a presença dos nomes brasileiros que passaram pela peneira de financistas. Eu até mencionei isso no Twitter, para quem me questionou o que eu achava desse novo vazamento, e eu pergunto se vocês acham que talvez, à luz da delação lá do Dário Lessa, do Toledo de Toledo, Banco Central Paralelo do Brasil, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, em que uma jornalista aí da CNN fez uma coisa comemorando, né? Eu fiz o print, que eu falei, meu Deus do céu. Ela falou assim, olha, de acordo aqui com o que eu apurei em off, essa operação aí, câmbio e desligo, que é o nome oficial da Lava Jato do Rio de Janeiro, vai ser uma coisa muito, muito maior do que a de Curitiba. Novos setores inteiros da economia serão trazidos para as investigações e tal. Eu fico me perguntando se não chegou a hora de desnacionalizar completamente o setor financeiro brasileiro na agenda do imperialismo. Isso é uma coisa incrível, Romulo, porque se tem uma coisa que sobrou de fato no Brasil e que é robusta do ponto de vista econômico, né, e que é poderosa, é o setor financeiro, né? Aliás, eu diria que a única coisa que sobrou no Brasil foi o setor financeiro e o agronegócio, né? São os dois setores brasileiros por excelência, no sentido de que estão no território brasileiro, né? Agora, se tomam decisões em favor do Brasil e tal, é uma outra questão, mas... Ô, Paulo, só uma complementação, porque agora você citou o agronegócio, justamente você vê, o Blairo Maggi, quando era ministro da Agricultura do Temer, ele ousou tentar pegar um pouquinho mais, né, da riqueza na cadeia do agro, e ele criou a própria trading dele. E antes você tinha um monopólio lá das ABCDs do centro do capitalismo. E aí, porque ele fez essa trading associada a uma das quatro, que é a Louis Dreyfus francesa, ele entrou no Panama Papers, aí saiu lá. Inclusive, nessa matéria de hoje, o Fernando Rodrigues relembra isso. Então, você vê como esses vazamentos são operados para justamente neutralizar desafiantes da periferia contra o centro. Então, eu fico achando que essa história aí de entrar safra e tal, não sei o quê, não estou defendendo, obviamente, o financismo brasileiro, que a gente vê que é muito... Mas vamos olhar também qual o objetivo que está por trás disso. Entendi. É o que você está falando aqui agora que eu saquei. Você está falando que pode ter um movimento, um ataque até mesmo ao sistema financeiro brasileiro, como uma das poucas coisas que sobrou ainda, né? Nesse sentido, né? Então, vamos lá, Wallace, está contigo. Cara, eu quero, assim, primeiro parabenizar, André. Alto nível, aprendi muito aqui com o Paulo, como sempre, né? Com o Romulo, com você, com o Elias. Mas eu queria só pegar um ponto disso assim, cara. O Luiz Filgueiras, que é um amigo meu aqui da UFBA, ele tem um texto muito bom, cara, que ele usa o arcabouço teórico gramsciano e do Poulantzas para analisar os últimos anos, né, das relações econômicas e políticas no Brasil. E ele faz uma análise, cara, que eu acho interessante. Você pegar, né, o processo de reformas com o governo do Fernando Henrique, o bloco no poder que ganha força é o sistema financeiro. Tanto é que as reformas dos anos 90 privilegiaram muito a lógica rentista no Brasil. Durante os governos do Lula, né, ele na crise de 99, com a desvalorização do câmbio, um bloco de poder que ganha muita força ali no início do governo Lula é o agronegócio, até porque vai ser responsável pelo superávit na balança comercial, que contribui para dar uma folga no balanço de pagamento brasileiro, gerando muitas divisas, né, por causa do impacto que teve na crise de 99. Logo depois, com o PDP, com o PAC, com todos os planos, né, do governo, a construção civil, o pessoal do Congelados e Frios, como JBS, por aí começam a ganhar força, o setor mais da dimensão produtiva. Com a queda da Dilma, né, quem ganha, de novo, a influência política, os blocos no poder, é o setor financeiro de novo. E eu acho que tem evidências empíricas para isso. Por exemplo, antes da crise, a expansão da atuação dos bancos públicos, Romulo, só para a gente entrar um pouco nessa questão, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eu já peguei esses dados para ver, é quem sustenta o crescimento, né, do crédito no país. Embora, óbvio, o Bradesco e Itaú vão fazer, mas a proporção dos bancos públicos é extraordinário, o crescimento dos bancos públicos. Quando a Dilma cai, a primeira coisa que vai acontecer é fechamento de agências do Banco do Brasil, da Caixa, e com o Itaú e o Bradesco assumindo a ponta dos principais bancos no país, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a destruição do sistema financeiro. E hoje, com Paulo Guedes, é a representação máxima
do sistema financeiro no governo, no Estado, na minha concepção. Tá? Então, eu acho que a gente tem aí um processo de retrocesso, né? E o indicativo interessante disso é que o homem mais rico do Brasil hoje é o Safra. Hoje é o cara mais rico, além da figura tosca, que está entre os mais ricos, como o Elias colocou, daquele cidadão lá, né, do Avan, parece mais um palhaço, mas é um palhaço que sabe o que faz, ele instrumentaliza a idiotice dele para poder ganhar espaço na mídia, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a crise, os bancos, por exemplo, embora tenham caído a taxa de lucro, mas é lucro, em plena crise. Então, eu acho que a conjuntura no Brasil, nos últimos anos, tem mostrado uma consolidação do ponto de vista estrutural do poder financeiro no Brasil, que conduz, por exemplo, a lógica da política. Tanto é que for sustentação da reforma trabalhista, for sustentação da reforma da Previdência e da PEC dos gastos, e defende tudo isso com unhas e dentes. O Trabuco escreveu, que é presidente, né, um dos presidentes do Bradesco, escreveu um artigo semana passada no Estadão, falando que tinha que a salvação do país era retomar o mercado de trabalho. Pergunta como? Ele não sabe dizer, porque ele acha que isso vai surgir do nada, porque ele não pode reconhecer, tanto ele como o editorial do Estadão hoje não podem reconhecer que a reforma trabalhista, que prometeu 6 milhões de empregos, não gerou merda nenhuma. Pelo contrário, o que construiu foi um mercado de trabalho altamente precarizado. Cara, tem hora que eu me irrito quando eu lembro dessas coisas. Fico muito puto da vida. Dá vontade de falar um bocado de palavrão, aqui eu não vou falar em respeito às pessoas que estão assistindo. Mas aqui por dentro eu estou xingando todos eles. Estou te dando um abraço, Wallace. Calma. André, olha meu só, querido. Posso colocar o Paulo Gala numa saia justa antes de encerrar? Que é o seguinte. Não, sem saia justa. Hoje, inclusive, deixa eu te falar, o pessoal está escrevendo aqui no chat que é um tanto esquisito te ver como entrevistado, mas que você está indo bem no papel de entrevistado. É porque eu estou em abstinência. Você está se contendo. Então, tá, eles estão falando que você está se contendo. Então, tá bom. Então, deixa ele me colocar, eu vou colocar ele também. Vamos lá. Olha, não é muito sério. Pessoal, essa era a surpresa, na verdade. Não sei. Tá? Agora o Rômulo vai fazer por mim. Vai lá. Tem o que a gente estava falando aqui da questão da pressão, talvez, para a internacionalização do setor financeiro. Uma pessoa botou aqui, o Itaú já foi desnacionalizado. Isso reverbera um rumor aí, que eu já ouvi de mais de uma fonte bem informada, de que o Itaú já teria sido desnacionalizado num contrato de gaveta. O que pensam sobre isso seus colegas Faria Limers? Eu não tenho essa notícia. Não tenho essa notícia. A minha impressão é que ainda os controladores tanto do Bradesco quanto do Itaú são famílias brasileiras bastante poderosas, né? Agora, assim, honestamente, não sei te dizer. Eu vejo ainda por exemplo, se você pegar a XP, né, que é outra gigante do mercado brasileiro, eu vejo ainda, por incrível que pareça, como um fenômeno brasileiro isso tudo, né? Por mais que a gente possa criticar, e eu sou talvez um dos grandes críticos vamos dizer assim, da falta de serventia disso para o desenvolvimento tecnológico, produtivo do país e avanço econômico, etc, mas eu acho que é um fenômeno brasileiro, essa coisa do mercado financeiro, né? E é brasileiro mesmo, não vejo... Claro, pode ser que a gente sofra ataques e isso seja desnacionalizado e tal, mas quando eu olho os Faria Limers, né, é uma coisa exótica até, porque os Faria Limers são brasileiros, né? É uma coisa muito louca, assim. E as empresas também são, né? Eu estou aqui no coração do condado da Faria Lima, né, aqui do meu lado, estão todos os Faria Limers, né? E, claro, posso estar fazendo uma leitura inocente de tudo isso, mas a minha impressão é que é das poucas coisas que sobrou ainda no Brasil, é o condado da Faria Lima e o Grande Cerradão e a soja, né? Além das milhares de periferias, né? Sei lá, eu. Lá, tem alguém ilustre. O Elias agora enriquecendo aqui a nossa live. Olha, coisinha fofa. Fixa a tela nele, André. Tem uma opção aí, vai na janelinha dele e coloca assim, fixa. Não, eu fico feliz, cara, que ele nasceu tão bonito assim, tendo um pai tão feio, né? Que a mãe deve ser bonita. Né? Aí, ó. Deixa eu só agradecer. Deixa eu agradecer aqui eu vou finalizar, Paulo. E parabenizar, vai lá. Vai lá. Não, eu só queria te parabenizar, André, enfim, por ter feito a live e ter feito o canal do YouTube e tudo mais. Você sabe que eu sou um grande fã seu, um grande entusiasta, e fico muito feliz que você reforce aqui o nosso time, e parabenizar o Rômulo e agradecer, o Wallace também, o Elias também. Eu acho que a gente tem que se aproveitar das mídias sociais, do YouTube,
Twitter, do Facebook e tudo mais, né, para fazer valer nossas ideias e para mostrar para as pessoas que tem muito mais por aí do que elas assistem nos grandes canais de televisão, e que estudar economia, aprender economia é muito interessante, é muito divertido, é fácil, não é difícil, né? A gente está aqui 2 horas falando de economia, de geopolítica, não dá para entender o mundo sem estudar essas coisas, e eu acho que tem um novo mundo aí que é maravilhoso, que é esse das redes sociais, do YouTube, dos analistas, dos professores de economia, dos brasileiros em geral, né? Que olhando para frente eu sou muito otimista com isso. Então, só agradecer a oportunidade e parabenizar todos vocês aí de coração. Ó, lembrando aí, André, antes de você encerrar, o seguinte: quem está assistindo, se não curtiu ainda o vídeo, curte, estamos com 725 curtidas, a meta também é 1000 de novo, vamos chegar até 1000 aí. Se inscreve no meu canal também, pô, também quero ganhar uns inscritinhos lá. É isso aí, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, mesmo que você ache que está inscrito, verifica se ainda está, porque o YouTube desassina as pessoas, e volta daqui a 3, 4 minutinhos quando acabar para deixar o seu comentário aí na seção de comentários, quando ela for liberada daqui a pouquinhos minutos. Vai lá, Wallace. Só uma informação. Essa semana eu e o Paulo a gente vai abrir mais uma turma extra para o curso sobre a Coreia do Sul e o sucesso asiático. Então, o pessoal que estiver assistindo, tiver interesse, vai ser uma honra muito grande ter vocês fazendo o nosso curso. Essa semana a gente vai fazer algumas lives, inclusive com o nosso querido Romulus Maia, na próxima sexta. Vou gravar uma aula sobre a Coreia do Norte. O Elias vai gravar uma aula especial sobre a Coreia do Norte. E a aula sobre o Japão também, porque eu estou curioso para assistir. Gravarei uma aula a mais sobre o Japão, sobre a indústria naval sul-coreana e a competição com a indústria naval chinesa. Então, o pessoal que tiver interesse, entra lá no site do Paulo, no blog do Paulo, faz a inscrição, que serão muito bem-vindos, e nós ficaremos muito felizes com a matrícula de vocês. Boa. Elias? Cara, eu fico feliz de estar do lado de uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração assim, intelectual, que é você, assim como de outras pessoas que eu guardo profunda admiração intelectual, que é o Wallace, Rômulo e Paulo, né? Eu acredito que eu seria um ser humano menos inteligente se eu não conhecesse essas pessoas, né? Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, em trocar ideias, e expor minhas opiniões, e estou à disposição do canal para quando quiser trocar ideia, falar mal da direita, dos Estados Unidos, a gente está aí para isso. Tá? Eu sou contra a internacionalização da finança brasileira. O Rômulo Maia tocou num ponto fundamental aí, porque é o passo seguinte da dolarização da economia brasileira, né? E perda da nossa soberania monetária. Pô, geraria uma outra live só sobre isso, viu, André? Geraria uma live só sobre isso, a gente discutir o sistema financeiro brasileiro. Isso. Perfeito. Nós temos muitos temas. É evidente que uma live não vai esgotar tudo. Eu acho que a gente conseguiu tocar em quase todos os temas que foram levantados, mas outros não foram. E então fica aqui a promessa de a gente voltar em outra circunstância, que o tempo permitir, né, as nossas agendas permitirem, para a gente aprofundar, né, esses temas. E aí eu tenho alguns informes finais. O primeiro deles é avisar aqui, sensibilizado, né, pela reação de muitas pessoas nas redes sociais, a próxima live será apenas com mulheres, com a minha exceção, né? Eu estarei aqui, mas será apenas como uma bancada de mulheres. Justo. Quem está aqui assistindo já sabe que será chamado, né? Então, tem algumas pessoas que estão aqui assistindo que estarão nessa mesa, elas só ainda não foram convidadas, mas elas já sabem que serão chamadas. Então, fica aqui a promessa e a surpresa, na verdade, que eu queria colocar. Eu devia colocar mais como um anúncio, né? Porque surpresa parece que a gente vai dar algo hoje. Mas a surpresa é que o Paulo ainda não sabe, mas o nosso próximo livro já está a caminho. Tá? Então, que beleza, fiquei feliz. Ele ainda não sabe o que ele vai ter que escrever, mas ele sabe que ele é coautor já. Então, nosso próximo livro vai tratar de desigualdade, então é o passo seguinte, né, para a gente discutir a origem dessa nossa problemática, que é o aprendizado produtivo da nação, e a gente vai, então, analisar quais são os efeitos em termos da estrutura de distribuição da sociedade, o que a gente chama do sistema de recompensas, né? Então, a gente vê um monte de gente fazendo força, só que muita gente que faz muita força ganha muito pouco, enquanto outras pessoas que fazem muito pouca força, né, estão tranquilas assistindo a gente das Bahamas aqui, como tem certamente algum esquerdista de iPhone, né, algum socialista de iPhone que está assistindo a gente com toda a sua fortuna. Mas brincadeiras à parte, esse é um livro sério que a gente quer
avançar, e porque esse é um tema candente, é um tema que precisa, né, receber uma visão estruturalista, uma visão desenvolvimentista, e a gente conta muito com a participação de todos vocês. Vocês enriquecem muito a gente, não apenas esse painel, mas todo mundo que interage com a gente nas redes sociais. E aí, para finalizar... Antes de finalizar, André, sobre o seu livro, eu quero saber se, além da problemática, você vai queimar de vez as chances de você ser chamado para Ministro da Fazenda, e você vai trazer a solucionática, taxar em 50% herança e doação no Brasil. Ao contrário, eu vou te dizer que aumenta muitas chances de um dia ser Ministro da Fazenda, eu não sei em qual década. Eu coloco a esperança no futuro, né, na decisão do futuro. Vamos ver que tipo de sociedade vai emergir quando a gente sair daqui, relembrando o grande Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então é isso que a gente espera, né, que esse período de sombrio aqui vamos dizer aqui no momento mais sombrio... Deixa o Rômulo dar umas palavras de otimismo para a gente. Não, mas eu vou dar uma palavra de otimismo. Rômulo, você não vem... Porque o Rômulo vai ser pessimista, eu já sei. É isso, então, o Rômulo é pessimista, cara. Rômulo é pessimista. É importante, mantém a gente, né, centrado, com o olho no jogo, mas agora eu quero, para finalizar, trazer para vocês um momento em que dezenas, né, mais de quase 130 mil pessoas já morreram aqui por conta da pandemia, centenas de milhares de pessoas mundo afora já perderam a sua vida. A gente vê nesse momento, né, a nossa riqueza natural se em chamas por conta tanto das dificuldades do nosso sistema econômico, mas também pelo descaso, né, das nossas autoridades, enquanto muitas pessoas fazem brincadeira, inclusive aquele que, em tese, deveria nos ser a liderança máxima, e insiste em ser a liderança mínima, né, que a gente tem nesse país, ele faz piada, né, com a mortandade, inclusive, de seres que coexistem com a gente, que eles não são humanos, mas os seres vivos que coexistem, coabitam com a gente ali naquele pedaço do país. E aí, para finalizar, a surpresa que eu reservei para vocês é algo singelo, simples, né, em agradecimento a essas centenas de pessoas que vieram aqui me acompanhar nessa live, me ajudar, porque para mim é uma responsabilidade muito grande estar abrindo, e contar com o apoio de vocês e dessa equipe aqui, desse time fantástico, realmente me deixa ainda mais humilde, né, do que eu já sou no que diz respeito à minha ignorância. Tá? Então, para mim, é uma satisfação enorme, me emociona, e eu gostaria de finalizar esse nosso encontro com uma poesia de um poeta amazonense chamado Tiago de Mello. Quem não conhecer, por favor, vá procurar os livros dele, mas este poema ele foi escrito para uma pessoa chamada André. Então, ele dedica esse poema ao André, né? O poema foi escrito em 1981, eu tinha 1 ano de idade, então eu não conhecia o Tiago de Mello, mas eu gosto de imaginar que ele escreveu para mim. E eu vou passar para vocês por quê? Porque eu acho que esse poema ele retrata a aspiração que eu tenho para a nossa nação, passando por esse momento difícil, mas é algo importante para a gente ter, né, em mente daqui para frente. Diz o poema como um rio. Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa, de servir de caminho para a esperança. De lavar do límpido a mágoa da mancha, como um rio que leva e lava. Crescer para entregar na distância calada um poder de canção, como um rio que decifra o segredo do chão. Se tempa de descer, reter o dom da força, mas sem deixar de seguir. E até mesmo sumir para subterrâneo aprender a voltar e cumprir no seu curso o ofício de amar. Como um rio, aceitar essas súbitas ondas feitas de águas impuras que afloram a escondida verdade nas funduras. Como um rio que nasce de outros, saber seguir junto com outros sendo e noutros se prolongando e construir um encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda, como um rio. Eu agradeço demais, e é isso para mim o que vocês significam, um rio em que a gente vai junto, a gente carrega a história junto e ninguém faz nada sozinho, e vocês são todos muito importantes. Fica o meu grande agradecimento a esse time de amigos que me acolheu e me trouxe aí para essa nova etapa da minha carreira. Um grande abraço a todos, fiquem bem, um bom domingo, uma excelente semana e até mais. Valeu, André, parabéns. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, abraço a todo mundo aí. Nós.